Olá a todos e bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje temos uma história absolutamente incrível que vai abalar a sua compreensão da antiga civilização maia. Antes de mergulharmos, por favor, cliquem no botão de se inscrever e ativem o sino de notificações. Vocês não vão querer perder o que estamos prestes a revelar sobre mensagens ocultas esculpidas em pedra há mais de 1000 anos. Mas primeiro, deixem-me contar sobre o momento mais dramático desta história. Imaginem ser forçados, sob a ameaça de uma faca, a esculpir mentiras sobre a derrota do seu próprio povo, sabendo que um símbolo errado poderia significar a sua morte. No entanto, de alguma forma, um corajoso escriba chamado Aikeuk encontrou uma maneira de esconder a verdade à vista de todos, bem debaixo do nariz dos seus captores. O que ele fez a seguir preservaria a verdadeira história por mais de um milênio. Se acham que sabem tudo sobre hieróglifos maias, pensem de novo. Deixem um comentário abaixo e digam-nos o que acham que aconteceu a este corajoso escriba. Será que ele sobreviveu para ver as suas mensagens ocultas serem descobertas? Vamos descobrir juntos. Capítulo 1. A queda de Yaxmu. A névoa da manhã ainda se agarrava às pirâmides do templo quando os tambores de guerra começaram o seu ritmo sinistro. Eu, Aikeuk, mestre escriba da grande cidade de Yaxmu, estava a misturar cuidadosamente os meus pigmentos na Câmara dos Escribas, quando os primeiros gritos perfuraram o ar da madrugada. A lâmina de obsidiana na minha mão, usada para afiar penas de junco, tremeu quando percebi o que aqueles sons significavam. Após 3 gerações de paz, a guerra tinha finalmente chegado à nossa porta. Yaxmu tinha sido uma próspera cidade-estado no coração do que hoje chamamos a região de Petén, na Guatemala. Os nossos governantes tinham governado sabiamente. Os nossos agricultores tinham nos abençoado com colheitas abundantes, e os nossos artesãos tinham criado obras de beleza que rivalizavam com as dos grandes centros, como Tikal e Calakmul. Mas a prosperidade, como eu viria a aprender, muitas vezes gera inveja nos corações de governantes ambiciosos. O ataque veio do noroeste, onde a poderosa cidade-estado de Calakmul vinha a expandir a sua influência há décadas. Sob o governo de Yuknumshin II, conhecido pelos seus inimigos como a Garra de Fogo, Calakmul tinha se tornado a força dominante nas terras baixas maias. Os seus exércitos moviam-se como sombras pela selva, atacando sem aviso e deixando devastação no seu rastro. Como escriba real, eu tinha acesso ao complexo do palácio e testemunhei em primeira mão o caos que irrompeu quando a notícia do exército que se aproximava chegou ao nosso governante, Kinishanaab Pakal III. O nome pode soar familiar. Ele era um parente distante do grande Pakal de Palenque. Embora a nossa Yaxmu fosse muito menor e menos fortificada do que aquela cidade lendária. A batalha durou apenas 2 dias. Os guerreiros de Calakmul, experientes de inúmeras campanhas, sobrepujaram os nossos defensores com uma eficiência brutal. Eles usaram táticas que nunca tínhamos encontrado. Ataques coordenados com lanças de ponta de obsidiana, guerra psicológica envolvendo inimigos capturados e técnicas de cerco que rapidamente romperam as nossas defesas exteriores. Eu observei dos degraus do templo enquanto os nossos orgulhosos guerreiros caíam um por um. A visão do sangue a acumular-se à volta do campo de jogo de bola cerimonial, onde apenas dias antes tínhamos celebrado o Festival da Colheita, permanece gravada na minha memória. Os gritos de mulheres e crianças ecoavam pela praça enquanto as famílias eram despedaçadas, alguns membros levados como escravos, outros deixados para chorar os seus mortos. Quando a luta terminou, o próprio Yuknumchen entrou na nossa cidade. Ele era um homem alto, com tatuagens intrincadas a cobrir os seus braços e peito, o seu toucado adornado com as penas de aves exóticas e os ornamentos de jade de cidades conquistadas. Os seus olhos continham o cálculo frio de um predador que tinha reivindicado mais um território para o seu império em crescimento. O primeiro ato do novo governante foi reunir todos os escribas, artistas e artesãos na praça principal. Estávamos ali, talvez uns 30 de nós, a perguntar-nos que destino aguardava aqueles que tinham servido o regime anterior. Alguns dos meus colegas sussurravam preces a Itzamna, o Deus Criador, enquanto outros simplesmente olhavam para o chão, derrotados. Yuknumchen II caminhou entre nós, examinando cada pessoa com a mesma intensidade que poderia usar para avaliar uma peça de jade ou uma máscara finamente esculpida. Quando chegou a mim, ele parou e estudou as manchas de tinta nos meus dedos, os calos de anos a segurar ferramentas de esculpir, e o pequeno pendente de jade que marcava o meu posto de mestre escriba. Tu, disse ele,
a sua voz carregando a autoridade do poder absoluto, vai servir-me agora. As tuas habilidades pertencem a Calakmul, e vais usá-las para registrar a glória desta conquista. As palavras atingiram-me como golpes físicos. Tudo pelo que eu tinha trabalhado, tudo em que eu tinha acreditado, estava a ser-me retirado num instante. Naquela noite, enquanto estava sentado no que tinha sido a minha câmara confortável, mas que agora era essencialmente uma cela de prisão, tomei uma decisão que definiria o resto da minha vida. Se eu fosse forçado a escrever mentiras sobre a derrota do meu povo, se eu tivesse de esculpir monumentos a celebrar a destruição de tudo o que me era querido, então eu encontraria uma maneira de preservar a verdade. De alguma forma, de algum modo, eu garantiria que as gerações futuras soubessem o que realmente aconteceu em Yaxmul. Mas mal eu sabia que esta decisão me levaria por um caminho mais perigoso do que eu alguma vez poderia ter imaginado. As técnicas que eu desenvolveria, os riscos que eu correria e o preço que eu acabaria por pagar, tudo isto estava à minha frente na escuridão de um futuro incerto. O que eu estava prestes a tentar nunca tinha sido feito antes na história maia. E se fosse descoberto, significaria não apenas a minha morte, mas a tortura e execução de qualquer um que me tivesse ajudado. A manhã seguinte traria a minha primeira tarefa dos meus novos mestres e, com ela, o início do engano mais elaborado alguma vez tentado na escrita hieroglífica maia. A questão era: conseguiria eu fazê-lo sem ser apanhado? Capítulo 2. A arte do engano. Na manhã seguinte à queda de Yaxmul, fui convocado ao que tinha sido nosso palácio real, mas que agora servia como quartel-general temporário de Yuknum Shen II. Os corredores familiares, outrora repletos das conversas gentis dos oficiais da corte e dos passos suaves dos servos, agora ecoavam com as vozes ásperas dos guerreiros de Calakmul e o tilintar das suas armas. Na sala do trono onde eu outrora tinha apresentado as minhas melhores obras caligráficas, aqui em Janab Pakal III, eu agora estava diante do seu conquistador. Yuknum Tin II sentou-se no nosso sagrado trono de jaguar, a sua presença a profanar tudo o que o assento outrora representara. À sua volta estavam seus chefes de guerra, os seus rostos pintados com os símbolos da vitória, as suas armaduras ainda manchadas com o sangue do meu povo. Escriba, começou o conquistador, a sua voz a ecoar nas paredes de pedra, vais criar um monumento para comemorar esta gloriosa vitória. A estela registrará como a poderosa Calakmul trouxe a civilização a este lugar atrasado, como libertamos o povo dos seus governantes fracos, e como esta terra agora desfruta da proteção de um verdadeiro rei. As palavras eram como veneno nos meus ouvidos. Yaxmul tinha sido tudo menos atrasada. Éramos renomados em todo o mundo maia pelas nossas observações astronômicas, os nossos sofisticados sistemas de gestão de água e as nossas belas realizações artísticas. Os nossos governantes tinham sido sábios e justos, amados pelo seu povo. Mas agora esperava-se que eu escrevesse o oposto exato de tudo o que eu sabia ser verdade. A estela deve ser concluída dentro de um ciclo lunar, continuou um dos chefes de guerra, um veterano com cicatrizes cujo nome eu viria a saber ser Saki Wayab. Será colocada no centro da praça, onde todos possam ver a nova ordem que chegou a esta terra. Usarás o melhor calcário e os pigmentos mais preciosos. Este monumento permanecerá por 1000 anos como um testamento do poder de Calakmul. Enquanto ouvia estas instruções, a minha mente percorria as possibilidades. A escrita hieroglífica maia era incrivelmente complexa, com múltiplas maneiras de expressar o mesmo conceito e camadas de significado que podiam ser embutidas num texto aparentemente direto. A maioria dos guerreiros, mesmo os educados, conseguia reconhecer glifos básicos para nomes, datas e conceitos simples, mas faltava-lhes o conhecimento profundo necessário para entender as nuances subtis da composição escribal. Naquela noite, sozinho na minha câmara, comecei a formular um plano que exigiria todo o meu treino e mais coragem do que eu alguma vez precisara antes. A escrita maia funcionava em múltiplos níveis. Havia o significado superficial que qualquer pessoa letrada podia ler, mas também havia camadas mais profundas acessíveis apenas a mestres escribas, que compreendiam a complexidade total do nosso sistema de escrita. A chave residia no facto de que muitos glifos maias podiam ser escritos de diferentes maneiras. Uma única palavra podia ser expressa através de um logograma, um símbolo que representa a palavra inteira, através de sinais silábicos
símbolos que representam sons, ou através de uma combinação de ambos. Adicionalmente, os escribas incluíam frequentemente o que chamávamos de sinais complementares, símbolos extra que ajudavam a clarificar a pronúncia, mas não eram estritamente necessários para o significado. O meu plano era usar estes sinais complementares e grafias alternativas para embutir uma mensagem completamente diferente dentro do texto oficial. Para o observador casual, e certamente para os guerreiros de Calakmul, a estela pareceria elogiar a sua conquista. Mas para qualquer um que soubesse ler a camada oculta, outros mestres escribas, futuros estudiosos ou membros da resistência, a verdadeira história seria preservada. A técnica que desenvolvi envolvia vários métodos. Primeiro, eu usaria grafias alternativas que, quando lidas em sequência, formavam palavras que contradiziam o significado superficial. Segundo, eu empregaria o que chamei de glifos de eco, símbolos que pareciam ser elementos decorativos, mas que na verdade soletravam mensagens ocultas quando lidos na ordem correta. Terceiro, eu usaria o posicionamento e a orientação de certos sinais para criar um texto secundário que corria paralelo à inscrição oficial. Mas talvez o mais inteligente fosse usar o próprio sistema de calendário maia como um esconderijo para informações. As datas maias eram incrivelmente complexas, envolvendo múltiplos ciclos interligados. Ao fazer ajustes subtis em certos glifos do calendário, mudanças que pareceriam pequenas variações de escriba para o olho destreinado, eu poderia codificar informações específicas sobre os verdadeiros eventos da conquista. Os riscos eram enormes. Se fosse descoberto, eu enfrentaria uma morte mais horrível do que poderia imaginar. As punições maias para a traição eram concebidas para servir de aviso aos outros, tortura lenta, humilhação pública e, finalmente, sacrifício aos deuses. Mas a alternativa, permitir que as mentiras dos nossos conquistadores se tornassem a única história registrada do nosso povo, era inaceitável. Passei 3 noites sem dormir a aperfeiçoar as minhas técnicas, testando diferentes combinações de glifos e memorizando as mensagens ocultas que queria embutir. Pratiquei em pequenos pedaços de cerâmica, destruindo cada tentativa depois de ter verificado que os meus métodos funcionavam. O texto oculto tinha de ser invisível a uma inspeção casual, mas claro para qualquer um que soubesse o que procurar. Na 4ª manhã, comecei a trabalhar na estela propriamente dita. O bloco de calcário tinha sido trazido de uma pedreira há 2 dias de viagem. A sua superfície perfeitamente lisa e pronta para ser esculpida. Enquanto fazia os primeiros cortes com as minhas ferramentas de obsidiana, sussurrei uma prece a Itzamina, pedindo a sabedoria para ter sucesso no meu engano e a força para o levar até ao fim. O que eu não sabia era que estava a ser observado. Entre a comitiva de Yuknun-Shin II estava um escriba de Calakmul chamado Akbauna, cujo trabalho era verificar se as cidades conquistadas produziam a propaganda apropriada. Ele tinha estado a observar-me à distância, anotando as minhas técnicas e cronometrando o meu progresso. Em breve, ele começaria a suspeitar que algo não estava bem com o meu trabalho. O jogo do gato e do rato estava prestes a começar, e as apostas não podiam ser mais altas. Na próxima fase deste perigoso empreendimento, eu teria não só de completar as minhas mensagens ocultas, mas também de convencer os meus observadores de que eu não era nada mais do que um servo leal do novo regime. Um erro, um olhar desconfiado, um momento de hesitação, e tudo estaria perdido. Capítulo 3. O olho do observador Akbauna apareceu na minha oficina no 5º dia do meu trabalho, chegando sem aviso como uma sombra projetada por nuvens de tempestade. Ele era um homem magro, com olhos inteligentes, que pareciam catalogar cada detalhe que encontravam. As suas próprias mãos ostentavam as manchas de tinta e as marcas de ferramentas de um escriba experiente, mas havia algo de diferente nele. Uma frieza calculista que falava de anos passados ao serviço do poder em vez da verdade. Estou aqui para observar o teu progresso, anunciou ele, acomodando-se num banco de pedra de onde podia observar cada movimento das minhas mãos. Yuknun-Shin II deseja garantir que este monumento cumpra os padrões dignos da glória de Calakmul. O meu coração martelava contra as minhas costelas, mas forcei as minhas mãos a permanecerem firmes enquanto continuava a esculpir. A secção em que eu estava a trabalhar naquela manhã continha algumas das minhas mensagens ocultas mais sofisticadas. Uma sequência de glifos que parecia descrever a proeza militar de Calakmul, mas que na verdade detalhava a coragem dos defensores de Yaxmu.
e a brutalidade da conquista. A tua técnica é interessante, observou Akbalna, inclinando-se para examinar o meu trabalho mais de perto. Estes sinais complementares parecem mais elaborados do que o necessário. Em Calakmul, preferimos uma abordagem mais direta às nossas inscrições. Eu tinha me preparado para este momento, sabendo que as minhas escolhas de glifos invulgares acabariam por atrair atenção. Honrado escriba, respondi, mantendo a minha voz respeitosa e firme. As tradições de Yaximul sempre enfatizaram a beleza e a complexidade da nossa escrita. Pensei que honraria o nosso novo Senhor empregar as nossas melhores técnicas na celebração da sua vitória. Akbalna acenou lentamente, mas os seus olhos permaneceram desconfiados. Mostra-me como escreverias conquista gloriosa usando os teus métodos locais. Isto era um teste, e ambos sabíamos disso. Peguei num pedaço de calcário de prática e comecei a esculpir, escolhendo deliberadamente uma versão que não continha mensagens ocultas. Usei sinais complementares elaborados, mas convencionais, criando um texto que era genuinamente elogioso a Calakmul, ao mesmo tempo que demonstrava o estilo ornamentado que eu afirmava estar a seguir. Impressionante, admitiu Akbalna. As tuas habilidades são de facto consideráveis. Mas diz-me, por que é que às vezes orientas certos glifos em ângulos ligeiros? Este aqui, apontou ele para um sinal que eu tinha esculpido no dia anterior, parece estar ligeiramente inclinado para a esquerda. A minha boca ficou seca. O glifo inclinado fazia parte do meu sistema de posicionamento, uma forma de indicar quais os sinais que deveriam ser lidos como parte da mensagem oculta. Mas eu não podia deixá-lo saber disso. Às vezes, o grão natural da pedra exige pequenos ajustes, expliquei. Um escriba habilidoso aprende a trabalhar com o material em vez de contra ele. O ligeiro ângulo, na verdade, torna o glifo mais estável e menos propenso a lascar com o tempo. Durante vários longos momentos, Akbalna estudou a inscrição, o seu dedo a traçar as linhas esculpidas enquanto lia tanto o texto superficial como procurava por algo invulgar por baixo dele. Continuei a trabalhar, tentando parecer focado na minha tarefa, enquanto, na verdade, observava cada reação dele pelo canto do olho. A sequência de datas aqui, disse ele de repente, apontando para uma secção que eu tinha concluído 2 dias antes. Usaste a notação da contagem longa, mas com algumas variações com as quais não estou familiarizado. Explica estes elementos adicionais. Este foi talvez o momento mais perigoso até então. A secção da data continha algumas das minhas informações ocultas mais cruciais. Os números reais de baixas da batalha, codificados em modificações subtis nos glifos padrão do calendário. Eu esperava que estas mudanças fossem demasiado técnicas para um não especialista notar. Mas Akbalna estava a provar ser mais conhecedor do que eu esperava. Os elementos adicionais são variantes regionais, disse eu, rezando a todos os deuses para que a minha voz soasse confiante. Diferentes cidades desenvolveram maneiras ligeiramente diferentes de expressar certos conceitos do calendário. Estas formas particulares foram desenvolvidas pelos astrônomos de Yaximul para ter em conta as observações locais dos ciclos de Vênus. Pensei que acrescentaria um prestígio acadêmico ao monumento. Akbalna passou o resto da manhã a examinar o meu trabalho em detalhe minucioso. Ele questionou cada escolha em vulgar, cada elemento decorativo, cada variação do que ele considerava a prática padrão. Respondi a cada pergunta o melhor que pude, por vezes com a verdade, por vezes com mentiras cuidadosamente preparadas, sempre tentando soar como um escriba consciencioso ansioso por agradar aos seus novos mestres. Mas com o passar dos dias percebi que Akbalna não estava apenas a observar, ele estava a aprender. Todas as manhãs ele regressava com novas perguntas, tendo passado a noite anterior a estudar o meu trabalho e a pesquisar as técnicas que eu afirmava estar a usar. Ele começou a trazer materiais de referência de Calakmul, comparando as minhas inscrições com as suas formas padrão e anotando cada discrepância. A pressão estava a tornar-se insuportável. Eu tinha de continuar a embutir as minhas mensagens ocultas. O trabalho era demasiado importante para abandonar, mas também tinha de encontrar maneiras de despistar Akbalna. Comecei a criar erros deliberados em secções menos importantes. Erros que eu podia descobrir e corrigir na sua presença, fazendo parecer que eu era simplesmente um artesão cuidadoso em vez de alguém com uma agenda secreta. Também comecei a envolvê-lo em conversas sobre técnicas de escriba, fazendo perguntas sobre os métodos de Calakmul, expressando admiração pelas suas realizações.
Isto serviu dois propósitos. Fez-me parecer genuinamente interessado em servir os meus novos mestres e deu-me informações valiosas sobre o quanto ele realmente sabia sobre composição hieroglífica avançada. Uma noite, enquanto estávamos sentados no pátio, após um longo dia de trabalho, Akbalná surpreendeu-me com uma pergunta pessoal. Tens família, Aikyuk? Esposa, filhos? A pergunta atingiu-me como um golpe físico. Eu tinha família, uma esposa chamada Itzel e dois filhos pequenos, mas eles tinham sido levados durante a conquista. Eu não sabia se estavam vivos ou mortos, se tinham sido vendidos como escravos ou pior. A incerteza era uma dor constante no meu peito, agravada pelo facto de eu não poder sequer perguntar por eles sem parecer ter lealdades divididas. Eu tinha uma família, respondi cuidadosamente. A guerra mudou muitas coisas. Akbalná acenou com o que poderia ter sido simpatia. A guerra é difícil para todos. Mas aqueles que servem fielmente na nova ordem muitas vezes descobrem que as suas situações melhoram. A lealdade é recompensada em Calakmul. A implicação era clara. Coopera totalmente. Abandona quaisquer pensamentos de resistência. E eu poderia ser reunido com os meus entes queridos. Resiste! E eu perderia tudo. Foi uma peça magistral de manipulação psicológica. E quase funcionou. Por um momento, vacilei, perguntando-me se as minhas mensagens ocultas valiam o risco para a segurança da minha família. Mas depois lembrei-me dos gritos na praça, do sangue nos degraus do templo, do olhar de desespero nos olhos do meu povo enquanto o seu mundo desmoronava à sua volta. Alguém tinha de preservar a verdade. Alguém tinha de garantir que as gerações futuras soubessem o que realmente aconteceu aqui. Se eu não o fizesse, quem o faria? Naquela noite, tomei uma decisão que mudaria tudo. Teria de correr um risco ainda maior. Um que ou garantiria o meu segredo para sempre, ou me destruiria completamente. Chegar a hora de testar se Akbalná era realmente tão inteligente como parecia, ou se eu conseguiria enganá-lo uma última vez. Amanhã, eu começaria a fase mais perigosa do meu engano. E algures nas sombras da cidade conquistada. Outros olhos observavam, outras mentes trabalhavam e outros corações planeavam as suas próprias formas de resistência. A história estava prestes a tomar um rumo que nenhum de nós poderia ter previsto. Capítulo 4. A prova de fogo. A oportunidade surgiu durante o Festival da Lua Nova, quando os guerreiros de Calakmul estavam distraídos com as celebrações, e Akbalná tinha regressado temporariamente para reportar aos seus superiores. Eu estava a trabalhar na Estela há quase 3 semanas, e o monumento aproximava-se da conclusão. Esta era a minha oportunidade de implementar a parte mais audaciosa do meu plano. Um teste que ou provaria que o meu engano era indetetável, ou me exporia como um traidor. Eu tinha notado que entre os escribas de Calakmul havia um jovem aprendiz chamado Iaxmul. Mal tinha passado a sua iniciação nas artes de escriba. Ele tinha sido designado para ajudar com tarefas de cópia de rotina e parecia ansioso por provar o seu valor aos seus mestres. Mais importante, ele parecia ter um respeito genuíno por técnicas hieroglíficas avançadas e tinha observado frequentemente o meu trabalho com uma admiração óbvia. Na noite da lua nova, aproximei-me de Iaxmul com o que parecia ser um simples pedido. Jovem escriba, disse eu, pergunto-me se poderias ajudar-me a verificar algo. Quero garantir que esta inscrição é lida corretamente por olhos frescos. Poderias examinar esta secção e dizer-me o que entendes que ela diz? Levei-o a uma porção da estela que continha algumas das minhas mensagens ocultas mais sofisticadas. Para qualquer um que lesse apenas a camada superficial, era um relato direto da superioridade militar de Calakmul e da submissão grata do povo de Iaxmul. Mas embutida nos glifos estava uma descrição detalhada das atrocidades cometidas durante a conquista, o assassinato de prisioneiros, a profanação de locais sagrados e a escravização de famílias inocentes. Iaxmul estudou a inscrição cuidadosamente, o seu rosto jovem sério de concentração. Ele traçou os glifos com o dedo, pronunciando as sílabas em voz baixa, decifrando o significado com a abordagem metódica de alguém que ainda está a aprender os aspectos mais complexos da escrita maia. Fala da grande vitória de Uknunchen II, disse ele finalmente. Como se os poderosos guerreiros trouxeram ordem ao caos, como o povo de Iaxmul acolheu a sua libertação de governantes fracos, como a terra agora prospera sob a sábia governação de Calakmul. A escrita é muito bonita, mestre escriba. A tua técnica é muito superior a qualquer coisa que eu já vi. O alívio inundou-me como água fresca.
O jovem escriba tinha lido exatamente o que eu queria que ele lesse, a mensagem superficial que satisfaria as necessidades de propaganda de Calakmul. A camada oculta permaneceu invisível aos seus olhos inexperientes, tal como eu esperava que fosse para a maioria dos leitores. Mas eu não tinha terminado o meu teste. Diz-me, continuei, notas algo de invulgar na construção dos glifos? Alguma técnica que difira do que aprendeste em Calakmul? Yaxmu examinou o texto novamente, desta vez prestando mais atenção aos aspectos técnicos da escrita. Os sinais complementares são mais elaborados do que o nosso estilo habitual, observou ele. E alguns dos glifos parecem ter elementos decorativos adicionais. Mas estas parecem ser variações regionais, formas de escrita que se desenvolveram aqui em Yaxmu, tornam a inscrição mais prestigiosa, mais digna de um monumento tão importante. Perfeito. O jovem escriba tinha notado os elementos invulgares, mas interpretou-os exatamente como eu esperava, como escolhas estilísticas locais em vez de mensagens ocultas. Se o meu engano conseguia iludir alguém que procurava ativamente por detalhes técnicos, certamente escaparia à atenção de observadores casuais. Nos dias seguintes, realizei testes semelhantes com outros membros da comitiva de Calakmul. Pedi a guerreiros para verificarem se as datas estavam corretas. Fiz com que administradores confirmassem que os montantes dos tributos estavam registrados com precisão e convidei dignitários visitantes a admirar o trabalho artesanal. Em todos os casos, eles viram exatamente o que esperavam ver, um magnífico monumento a celebrar a sua vitória. Mas a minha confiança foi abalada quando Akbalná regressou da sua viagem com notícias preocupantes. Ele tinha consultado os mestres escribas em Calakmul sobre algumas das técnicas que eu vinha usar, e embora eles tivessem confirmado que as variações regionais eram comuns, também tinham sugerido que ele examinasse o meu trabalho mais cuidadosamente em busca de quaisquer sinais de irregularidades. Os escribas seniores na capital são muito experientes em detectar tentativas de engano, informou-me Akbalná com um olhar significativo. Eles já viram casos em que escribas conquistados tentaram embutir mensagens subversivas em inscrições oficiais. Tais tentativas são sempre descobertas, e as punições são severas. O aviso era claro, mas também me disse algo importante. Eu não era o primeiro a tentar este tipo de resistência. Outros escribas em outras cidades conquistadas tinham tentado preservar a verdade através de mensagens ocultas. O facto de os mestres de Calakmul estarem cientes de tais possibilidades significava que as minhas técnicas precisavam de ser ainda mais sofisticadas do que eu tinha planeado originalmente. Naquela noite, tomei uma decisão que exigiria que eu corresse o maior risco até então. Eu criaria um isco, uma secção da inscrição que continha mensagens ocultas óbvias, mas inofensivas. Mensagens que Akbalná pudesse descobrir e sentir-se satisfeito por ter desvendado o meu engano. Entretanto, as verdadeiras mensagens ocultas permaneceriam enterradas mais fundo, protegidas pela sua suposição de que ele já tinha encontrado tudo o que havia para encontrar. As mensagens de isco foram cuidadosamente elaboradas para parecerem o tipo de coisa que um escriba com saudades de casa poderia incluir. Referências súbitas à antiga glória de Yaxmu, menções nostálgicas de costumes locais e expressões veladas de esperança por tempos melhores. Eram tecnicamente violações dos requisitos de propaganda de Calakmul, mas também eram o tipo de infrações menores que poderiam ser ignoradas ou punidas com relativa clemência. Embuti estas mensagens de isco numa secção da estela que tratava das obrigações de tributo, usando técnicas que eram sofisticadas o suficiente para exigir habilidade real para detectar, mas não tão avançadas que fossem impossíveis para Akbalná descobrir. Depois esperei, continuando o meu trabalho em outras secções enquanto observava por sinais de que ele tinha mordido o isco. O avanço ocorreu numa manhã úmida, quando o ar estava denso com a promessa de chuva. Akbalná tinha estado a examinar a secção do tributo com particular intensidade, usando um cristal de aumento para estudar os detalhes finos da escultura. De repente, ele endireitou-se com um ar de triunfo no rosto. "Aikuk", chamou ele, a sua voz carregando uma nota de satisfação. "Vem aqui. Quero discutir algo contigo." Aproximei-me com um nervosismo cuidadosamente controlado, desempenhando o papel de um escriba que tinha sido apanhado numa pequena transgressão. Akbalná apontou para uma das minhas mensagens de isco, uma referência subtil à antiga prosperidade de Yaxmu que estava embutida no que parecia ser uma descrição direta dos pagamentos de tributo. "Esta passagem", disse ele, "contém elementos que não são inteiramente apropriados para um monumento
a celebrar a vitória de Calakmul. Incluíste referências ao passado desta cidade que poderiam ser interpretadas como nostálgicas? Explica-te. Baixei a cabeça em aparente vergonha. Perdoa-me, honrado escriba. Suponho que o meu apego à minha terra natal influenciou o meu trabalho mais do que eu percebi. Não tive a intenção de desrespeitar o nosso grande senhor Yuknum-Shen II. Estava simplesmente a tentar mostrar que Yaxmul tinha sido digna de ser conquistada por um governante tão poderoso. Akbalná estudou-me por um longo momento, e eu podia vê-lo a ponderar as suas opções. Ele tinha encontrado evidências de subversão menor, mas nada que sugerisse traição séria. Ele podia relatar esta descoberta e recomendar uma punição severa, ou podia lidar com isso como um momento de ensino que garantiria a minha lealdade no futuro. Vais remover estas referências inapropriadas, decidiu ele finalmente. E vais adicionar uma secção a declarar explicitamente que os antigos governantes de Yaxmul eram corruptos e incompetentes, que o seu povo sofreu sob o seu mau governo e que a conquista de Calakmul foi uma libertação bem-vinda por todos os habitantes de bom senso. Claro, honrado escriba. Começarei as correções imediatamente. Enquanto me punha a trabalhar para remover as mensagens de isco e adicionar a propaganda exigida, senti uma mistura de alívio e determinação renovada. Akbalná acreditava que tinha descoberto e corrigido o meu engano. Ele estaria menos vigilante agora, confiante de que tinha estabelecido a sua autoridade e garantido a minha conformidade. Esta era exatamente a abertura de que eu precisava para completar as verdadeiras mensagens ocultas que preservariam a verdade para as gerações futuras. Mas enquanto eu esculpia o novo texto de propaganda, elogiando Calakmul e condenando os antigos líderes do meu próprio povo, senti algo morrer dentro de mim. Cada palavra falsa que eu esculpia era como uma faca no meu coração, cada mentira uma traição a tudo que eu outrora considerara sagrado. O preço de preservar a verdade estava a tornar-se quase demasiado alto para suportar. No entanto, perseverei, porque sabia que, algures no futuro, alguém descobriria as minhas verdadeiras mensagens e saberia o que realmente tinha acontecido em Yaxmul. A questão era, viveria eu para ver esse dia? Ou o meu engano acabaria por me custar tudo o que me restava para perder? Capítulo 5. Aliados nas sombras. A conclusão da estela aproximava-se e com ela o momento em que o meu trabalho seria permanentemente instalado na praça para que todos o vissem. Mas, enquanto dava os retoques finais no monumento, comecei a notar sinais de que não estava sozinho na minha resistência ao domínio de Calakmul. Coisas pequenas. A princípio, um servo que se demorava demasiado ao trazer as minhas refeições, um guarda que parecia observar o meu trabalho com um interesse invulgar, um mercador que estabeleceu contato visual e acenou ligeiramente com a cabeça quando pensava que mais ninguém estava a olhar. O primeiro contato direto veio de uma fonte inesperada. Itzioná era uma mulher idosa que servira como assistente do templo antes da conquista. Agora trabalhava como limpadora no complexo do palácio, invisível para as forças de ocupação, mas com acesso a áreas onde ocorriam conversas importantes. Uma noite, enquanto varria o pátio perto da minha oficina, ela deixou cair um pequeno pedaço de cerâmica perto dos meus pés. Quando a apanhei, vi que continha uma mensagem simples escrita na antiga escrita. Outros lembram-se, outros resistem. O jaguar dorme, mas não morre. Estava assinado com um glifo que reconhecia o signo do nome de Akbal Shak, um dos antigos chefes de guerra de Yaxmul que supostamente fora morto durante a batalha final. As minhas mãos tremeram enquanto li a mensagem. Se Akbal Shak estava vivo, se havia outros a organizar a resistência, então as minhas mensagens ocultas poderiam ser parte de algo maior do que eu ousara esperar. Mas também significava que estava agora envolvido em algo muito mais perigoso do que o ato de desafio de um único escriba. Naquela noite, estudei cuidadosamente o caco de cerâmica à luz da lamparina, procurando qualquer informação adicional que pudesse estar escondida na mensagem aparentemente simples. Os escribas maias eram treinados para embutir múltiplas camadas de significado na sua escrita, e as mensagens de resistência certamente empregariam tais técnicas. Encontrei o que procurava no glifo da data que acompanhava a assinatura. À primeira vista, parecia registrar o dia em que a mensagem fora escrita, mas um exame mais atento revelou que era, na verdade, uma hora e local de encontro. A data correspondia à próxima lua nova,
E os coeficientes específicos do calendário, quando interpretados de acordo com certas convenções astronômicas, indicavam um local nas ruínas do antigo observatório nos arredores da cidade. A decisão de comparecer à reunião não foi fácil. Se isto fosse uma armadilha montada pelos agentes de inteligência de Calakmul, eu estaria a caminhar para a morte certa. Mas se fosse genuíno, poderia finalmente ter aliados que pudessem ajudar a garantir que a verdade sobreviveria, mesmo que eu não sobrevivesse. Na noite marcada, abri caminho pelas ruas escuras de Yaxmul, evitando as vias principais onde as patrulhas de Calakmul poderiam estar ativas. A cidade parecia diferente na escuridão, marcos familiares assumiam formas estranhas, e cada sombra parecia esconder ameaças potenciais. O observatório fora parcialmente destruído durante a conquista, os seus instrumentos astronômicos esmagados e a sua biblioteca queimada, mas a estrutura principal ainda estava de pé. Encontrei Akbalchak à espera no que outrora fora a câmara principal de observação. Ele estava mais magro do que eu me lembrava, com novas cicatrizes no rosto e nos braços, mas os seus olhos ainda continham a inteligência feroz que o tornara um dos nossos líderes militares mais eficazes. Com ele estavam outras 5 pessoas que reconheci, antigos oficiais do palácio, sacerdotes do templo e artesãos que serviram o antigo regime. Aikyuk saudou-me Akbalchak em voz baixa. Temos observado o seu trabalho no monumento. Sabemos o que está a tentar fazer. O meu coração parou. Se eles sabiam das minhas mensagens ocultas, então outros também poderiam saber. Não compreendo. Respondi cuidadosamente, sem saber se isto ainda era algum tipo de teste. Paz, amigo! Disse um dos outros, um antigo sacerdote do templo chamado Itsankokage. Não somos seus inimigos. Temos as nossas próprias maneiras de ler nas entrelinhas, os nossos próprios métodos de ver o que os outros não conseguem ver. A sua coragem em preservar a verdade inspirou-nos a todos. Durante a hora seguinte, eles explicaram o que tinham descoberto sobre as minhas técnicas e como tinham estado a monitorizar o meu progresso. Mais importante, revelaram que faziam parte de uma rede de resistência maior que se estendia para além de Yaxmul a outros territórios conquistados. Escribas, sacerdotes e eruditos por todo o Império de Calakmul estavam a encontrar formas de preservar as suas culturas e histórias, apesar das tentativas dos ocupantes de as apagar. O seu monumento será o exemplo mais sofisticado até agora, explicou Akbalchak. Mas não é o único. Em Oxkintok, um escriba chamado Yax Balan tem codificado mensagens de resistência em registros de tributos. Em Naranjo, sacerdotes do templo estão a preservar textos sagrados disfarçando-os de manuais agrícolas. A rede fortalece-se a cada dia. Eles tinham vindo ter comigo com uma proposta. Queriam ajudar a garantir que as minhas mensagens ocultas seriam preservadas e, eventualmente, descobertas pelas pessoas certas. Tinham identificado vários jovens escribas noutras cidades em quem se podia confiar o conhecimento de como ler os meus códigos. Também tinham planos para criar cópias das secções-chave disfarçadas de documentos administrativos de rotina que poderiam ser contrabandeados para locais seguros. Mas a ajuda deles vinha com riscos adicionais. Quanto mais pessoas soubessem do meu engano, maior a probabilidade de alguém ser apanhado e forçado a revelar toda a rede. E se os agentes de Calakmul descobrissem que havia resistência organizada, as punições seriam muito mais severas do que qualquer coisa que um traidor individual pudesse enfrentar. Há outra coisa, disse Itsankokage, quando a reunião se aproximava do fim. Recebemos a notícia de que Yuknumshin II planeia visitar Yaxmul para a dedicação formal do seu monumento. Ele trará consigo os mais altos escribas e eruditos de Calakmul, incluindo alguns que se especializam em detectar enganos em inscrições oficiais. A notícia atingiu-me como um golpe físico. Se os maiores especialistas de Calakmul examinassem o meu trabalho, poderiam descobrir técnicas que escaparam à atenção de Akbalná. Todo o meu planeamento cuidadoso, todos os riscos que corri, poderiam ser desfeitos por eruditos cuja perícia excedia em muito qualquer coisa para a qual eu me tivesse preparado. Quanto tempo temos? Perguntei. 2 semanas, talvez 3. A data exata dependerá dos outros compromissos do governante e das condições de viagem, mas pode ter a certeza de que, quando ele vier, o seu trabalho será submetido ao exame mais minucioso possível. Enquanto regressava pelas ruas escuras aos meus aposentos, a minha mente percorria as possibilidades. Poderia tentar modificar o monumento,
removendo ou alterando as mensagens ocultas mais óbvias. Poderia tentar fugir da cidade antes da cerimônia de dedicação, ou poderia manter o meu trabalho e esperar que as minhas técnicas fossem sofisticadas o suficiente para resistir até mesmo ao escrutínio de especialistas. Mas havia uma quarta opção, uma que a rede de resistência insinuara, mas não propusera explicitamente. Poderia criar uma distração tão dramática, tão convincente, que desviasse a atenção dos detalhes técnicos da inscrição. Poderia embutir algo no monumento que seria impossível de ignorar, algo que forçaria os especialistas de Calakmul a focarem-se em enganos óbvios em vez de subtis. A ideia era aterradora na sua audácia, mas poderia ser a única forma de garantir que as minhas verdadeiras mensagens sobrevivessem. Teria de criar o que parecia ser um grande ato de desafio, algo que satisfizesse as expectativas dos investigadores de encontrar mensagens de resistência, ao mesmo tempo que protegia as verdades mais profundas que eu tanto me esforçara por preservar. Ao chegar aos meus aposentos, percebi que a fase mais perigosa da minha missão estava apenas a começar. As próximas 2 semanas determinariam se os meus esforços para preservar a verdade teriam sucesso ou se tudo o que eu sacrificara seria perdido para sempre. As apostas nunca foram tão altas e a margem de erro nunca foi tão pequena. Amanhã, começaria a preparar-me para a chegada de Yuknum Shin II e dos seus especialistas. Mas esta noite, pela primeira vez desde a conquista, senti algo que quase esquecera esperança. Já não estava sozinho na minha resistência e acontecesse o que acontecesse a seguir, a verdade sobreviveria de alguma forma. A questão era se eu viveria para ver revelada. Capítulo 6. A inspeção real Yuknum Shin II chegou a Yaxmu com uma comitiva que parecia encher metade da cidade. A sua procissão incluía não apenas guerreiros e administradores, mas também os mais doutos escribas e eruditos de todo o império de Calakmul. Entre eles estava Itzamnaaj Bealan, cuja reputação como decifrador de mensagens ocultas era lendária em todo o mundo maia. Se alguém conseguisse descobrir o meu engano, seria ele. O próprio governante era ainda mais imponente pessoalmente do que fora durante a conquista. A sua indumentária cerimonial incluía ornamentos de jade de uma dúzia de cidades conquistadas, penas de aves que viviam em territórios que se estendiam por centenas de milhas e espelhos de obsidiana que refletiam a luz como estrelas capturadas. Quando falava, sua voz carregava a autoridade absoluta de alguém que nunca fora desafiado com sucesso. "Mostrem-me este monumento que celebra a nossa vitória", ordenou ele, e toda a procissão moveu-se em direção à praça onde a minha estela agora se erguia. Caminhei ao lado de Akbalná, tentando projetar a confiança de um escriba leal, orgulhoso do seu trabalho, enquanto o meu coração martelava contra as minhas costelas como um pássaro aprisionado. A estela parecia magnífica à luz do sol da manhã. O calcário fora polido até um branco brilhante, e os glifos esculpidos estavam preenchidos com pigmentos vermelhos e azuis que os faziam destacar-se dramaticamente contra a pedra pálida. Para o observador casual, era claramente uma obra-prima da arte escultórica maia, digna de comemorar uma grande vitória militar. Yuknum Shin II examinou o monumento por vários longos minutos, lendo o texto da superfície com a fluência de alguém que encomendara muitas inscrições semelhantes. A sua expressão permaneceu neutra, mas eu podia vê-lo anotar a qualidade técnica da escultura e a sofisticação da composição dos glifos. "Excelente trabalho", pronunciou ele finalmente. "Este escriba honrou a nossa vitória com uma habilidade digna dos maiores artistas de Calakmul. A inscrição permanecerá como um lembrete permanente do nosso poder e da sabedoria daqueles que se submetem ao nosso domínio." Mas então Itzamnaaj Bealan deu um passo à frente, e eu soube que o verdadeiro teste estava prestes a começar. Ele era um homem idoso, com o olhar intenso de alguém que passara décadas a estudar as subtilezas da escrita maia. A sua abordagem ao examinar inscrições era metódica e minuciosa, e ele tinha a reputação de ser capaz de detectar enganos que tinham iludido outros especialistas. "Com a sua permissão, meu senhor", disse ele a Yuknum Shin II, "gostaria de conduzir um exame detalhado desta inscrição. Na minha experiência, escribas conquistados por vezes tentam embutir mensagens inapropriadas em monumentos oficiais, e é sempre sensato verificar que tais tentativas não foram feitas." O governante acenou com a cabeça em aprovação, e Itzamnaaj Bealan começou a sua inspeção. Começou com as sequências de datas usando um cristal de aumento para examinar cada detalhe dos glifos do calendário. Traçou cada signo com o dedo, verificando as proporções e notando quaisquer variações das formas padrão.
O seu exame foi tão minucioso que demorou quase 1 hora para completar apenas a primeira secção da inscrição. Enquanto ele trabalhava, outros membros da comitiva real reuniram-se para observar. Alguns eram claramente especialistas, oferecendo observações e fazendo perguntas técnicas sobre glifos específicos. Outros pareciam estar lá principalmente pelo espetáculo, curiosos para ver se o famoso Itzamnaj Be'alam descobriria algum segredo oculto. Fiquei com os outros oficiais locais, tentando parecer calmo e confiante enquanto me preparava internamente para o momento em que o meu engano seria descoberto. Eu tinha embutido as minhas mensagens de distração em secções que sabia que atrairiam atenção e estava razoavelmente confiante de que estas seriam encontradas. A questão era se os investigadores ficariam satisfeitos com estas descobertas óbvias ou se continuariam a cavar até encontrarem as camadas mais profundas de texto oculto. A primeira descoberta veio mais cedo do que eu esperava. Itzamnaj Be'alam estava a examinar uma secção que tratava das obrigações de tributo quando ele se endireitou subitamente com uma expressão de interesse no rosto. Aqui, anunciou ele, apontando para uma sequência de glifos que eu deliberadamente tornara suspeita. Esta passagem contém elementos que não pertencem ao registro de tributos padrão. O escriba embutiu referências a costumes locais e eventos históricos que, embora não explicitamente traiçoeiros, são inapropriados para um monumento que celebra a conquista. Yuknum-Shen II aproximou-se para examinar a secção que Itzamnaj Be'alam identificara. Explique o que encontrou. O texto da superfície descreve as obrigações de tributo do território conquistado, respondeu o escriba especialista. Mas embutidos nos glifos padrão estão elementos adicionais que fazem referência à antiga prosperidade de Yaxmul, a habilidade dos seus artesãos e a sabedoria das suas práticas tradicionais. Estas referências são subtis, mas inconfundíveis para quem sabe ler as camadas mais profundas da escrita maia. Era exatamente isto que eu esperava que acontecesse. As mensagens de distração eram sofisticadas o suficiente para demonstrar que eu, de facto, tentara um engano, mas também eram relativamente inofensivas, o tipo de referências nostálgicas que poderiam ser punidas com uma repreensão, em vez de execução. Akbalna deu um passo à frente, o seu rosto mostrando uma mistura de embaraço e raiva. Meu senhor, descobri elementos inapropriados semelhantes há várias semanas e ordenei ao escriba que os removesse. Parece que ele embutiu mensagens adicionais apesar das minhas instruções explícitas. Todos os olhos se viraram para mim, e eu soube que este era o momento em que a minha atuação determinaria se eu viveria ou morreria. Caí de joelhos perante Yuknum-Shen II, adotando a postura de um súdito penitente a implorar por misericórdia. Grande senhor, disse eu, a minha voz a tremer com o que eu esperava que soasse a medo genuíno. Confesso que o meu apego à minha terra natal influenciou o meu trabalho mais do que deveria. Não pretendia desrespeitar a vossa gloriosa vitória ou vosso sábio governo. Eu estava a tentar mostrar que Yaxmul fora digna de ser conquistada por um governante tão poderoso como vós. Yuknum-Shen II estudou-me por um longo momento e eu podia vê-lo apesar as suas opções. Ele poderia ordenar a minha execução imediata como exemplo para outros potenciais resistentes. Poderia mandar torturar-me até que eu revelasse se havia outras mensagens ocultas ou co-conspiradores. Ou poderia tratar isto como uma infração menor de um escriba sentimental que aprendera a sua lição. Continue o seu exame, ordenou ele a Itzamnaj Be'alam. Quero saber se existem outros elementos inapropriados nesta inscrição. Durante as 3 horas seguintes, o escriba especialista continuou seu exame metódico do monumento. Ele encontrou mais 2 das minhas mensagens de distração, cada uma cuidadosamente elaborada para parecer o tipo de subversão menor que um escriba com saudades de casa poderia tentar. Cada descoberta foi recebida com severa desaprovação, mas não o tipo de indignação que sugeriria que uma grande traição fora descoberta. Entretanto, as verdadeiras mensagens ocultas permaneceram completamente por detetar. As técnicas que eu usara para as embutir eram muito mais sofisticadas do que qualquer coisa que Itzamnaj Be'alam procurava. Ele procurava os sinais óbvios de resistência, referências inapropriadas, linguagem nostálgica e críticas subtis ao domínio de Calakmul. Ele não estava equipado para detetar o complexo sistema de codificação multicamadas que eu desenvolvera para preservar a verdadeira história da conquista. Quando o sol atingiu seu zênite, Itzamnaj Be'alam completou o seu exame
e virou-se para relatar as suas descobertas a Yuknum Shin II. Meu senhor, encontrei várias instâncias de conteúdo inapropriado embutido nesta inscrição. O escriba tentou incluir referências à antiga glória da sua terra natal e apresentar a conquista em termos mais favoráveis aos conquistados do que aos conquistadores. No entanto, estas parecem ser as indulgências sentimentais de um artesão com saudades de casa, em vez de atos sérios de traição. O governante considerou esta avaliação cuidadosamente. Está confiante de que encontrou todos esses elementos inapropriados? Estou confiante, meu senhor. As técnicas utilizadas são sofisticadas, mas não sem precedentes. Já vi tentativas semelhantes noutros territórios conquistados, e os métodos deste escriba seguem padrões familiares. Não há sinais do tipo de engano sistemático que indicaria resistência organizada ou intenção traiçoeira séria. O alívio inundou-me, mas tive o cuidado de não o deixar transparecer no meu rosto. A perícia de Itzamnaj Bialan fora tanto a minha maior ameaça como a minha proteção final. A sua confiança nas suas próprias habilidades impediu-o de procurar os tipos de técnicas avançadas que eu realmente empregara. Yuknum Shen II tomou a sua decisão. Os elementos inapropriados serão removidos e substituídos por texto que celebre adequadamente a nossa vitória. O escriba realizará este trabalho sob supervisão direta para garantir que não sejam tentados mais enganos. Uma vez concluídas as correções, o monumento servirá como pretendido um registro permanente do poder de Calakmul e da sabedoria daqueles que se submetem ao nosso domínio. Enquanto a comitiva real se preparava para partir, permanecia ajoelhado na praça, dominado pela percepção de que sobrevivera ao teste final. As minhas verdadeiras mensagens permaneciam ocultas, protegidas pela suposição de que os enganos óbvios eram os únicos que existiam. A verdade sobre a conquista de Yaxmul seria preservada, codificada em pedra para gerações futuras descobrirem. Mas enquanto observava a procissão de Yuknum Shin desaparecer à distância, soube que o meu trabalho estava longe de terminar. Ainda tinha de remover as mensagens de distração e substituí-las por propaganda aceitável. Tudo enquanto garantia que o meu verdadeiro texto oculto permanecia intacto. E algures nas sombras da cidade conquistada. A rede de resistência esperava para saber se o seu projeto mais ambicioso tivera sucesso ou falhara. O jogo mais perigoso da história mais estava a entrar na sua fase final. E as apostas nunca foram tão altas. Capítulo 7. O engano final. O trabalho de remover as mensagens de distração e substituí-las por propaganda aceitável foi talvez a tarefa mais delicada que alguma vez realizei. Cada alteração tinha de ser feita sem perturbar os glifos circundantes que continham as minhas verdadeiras mensagens ocultas. Era como realizar uma cirurgia num paciente vivo com os olhos vendados. Um movimento errado poderia destruir tudo o que eu me esforçara por preservar. Akbalnar supervisionou cada momento do processo de revisão. Os seus olhos nunca largavam as minhas mãos, enquanto eu cinzelava cuidadosamente os elementos inapropriados que Itzamnaj Balá identificara. Ele ficara embaraçado com a descoberta dos meus enganos e estava determinado a garantir que não surgiriam mais surpresas do meu trabalho. Cada glifo que removeres deve ser substituído por algo que louve explicitamente a vitória de Calakmul, instruiu ele. Nenhuma linguagem subtil, nenhuma fraseologia ambígua, nenhuma referência a costumes locais ou glória passada. O texto revisto deve ser tão claramente favorável ao nosso domínio que nem o examinador mais desconfiado poderia encontrar falhas nele. Assenti obedientemente e comecei o meticuloso processo de modificação, onde eu tinha embutido referências nostálgicas à antiga prosperidade de Yaxmul, agora esculpia louvores à civilização superior de Calakmul, onde eu incluíra críticas súbitas à brutalidade da conquista, agora escrevia agradecimentos gratos pela libertação de governantes incompetentes. Cada palavra falsa parecia veneno na minha língua, mas forcei-me a continuar. A parte mais desafiadora era garantir que as minhas alterações não danificassem acidentalmente as verdadeiras mensagens ocultas. O sistema de codificação que eu desenvolvera era incrivelmente complexo, com múltiplas camadas de significado embutidas no posicionamento, orientação e seleção de glifos individuais. Uma mudança aparentemente menor num signo poderia potencialmente perturbar uma sequência inteira de texto oculto. Para gerir este risco, eu memorizara não apenas o conteúdo das minhas mensagens ocultas, mas também a sua implementação técnica exata. Eu sabia quais glifos serviam uma dupla função,
tanto como texto de superfície, como codificação oculta, quais signos eram puramente coberturas decorativas para informação secreta e quais elementos podiam ser modificados com segurança sem afetar as camadas mais profundas de significado. Enquanto trabalhava, comecei a notar que outras pessoas observavam as minhas revisões com um interesse invulgar. Servos demoravam-se mais do que o necessário enquanto limpavam áreas próximas. Guardas pareciam patrulhar pela minha oficina com mais frequência do que as suas funções exigiam. Mercadores e artesãos encontravam desculpas para passar pela praça, onde podiam observar o meu progresso. A princípio, presumi que esta atenção era simplesmente curiosidade sobre o monumento que atraíra um escrutínio de tão alto nível. Mas gradualmente percebi que alguns desses observadores eram membros da rede de resistência, verificando para garantir que as minhas verdadeiras mensagens estavam a sobreviver ao processo de revisão. Eles tinham desenvolvido as suas próprias maneiras de ler os meus códigos e estavam a monitorizar as alterações para verificar se a informação essencial permanecia intacta. A confirmação veio através de outra mensagem em cerâmica, esta entregue por um rapaz jovem que afirmava estar a vender água aos trabalhadores na praça. O caco continha uma sequência simples de glifos, que quando decodificada, lia-se: as manchas do jaguar permanecem inalteradas. A verdade perdura sob a superfície. Saber que os meus aliados estavam a observar deu-me confiança adicional, mas também aumentou a pressão para um desempenho impecável. Se eu cometesse um erro que danificasse as mensagens ocultas, não seria apenas o meu próprio trabalho que se perderia, seria um fracasso de todo o esforço de resistência para preservar a verdadeira história do nosso povo. O trabalho de revisão demorou 6 dias a ser concluído. Quando finalmente pousei as minhas ferramentas e recuei para examinar o monumento finalizado, senti uma mistura complexa de emoções. À superfície, a estela lia-se agora exatamente como os propagandistas de Calakmul gostariam. Um tributo brilhante à sua proeza militar e governação sábia, com agradecimentos gratos do povo conquistado de Yaxmul. Mas sob essa superfície, invisível para todos, exceto para os leitores mais sofisticados, jazia a história real. Os verdadeiros números de baixas da batalha, os nomes dos bravos defensores que morreram a proteger a sua cidade. Relatos detalhados das atrocidades cometidas durante e após a conquista. Descrições dos tesouros culturais que foram destruídos ou roubados. E, talvez o mais importante, um registro completo da rede de resistência que se formara para preservar a nossa herança. Apesar das tentativas dos ocupantes de a apagar, Akbalnar conduziu uma inspeção final das minhas revisões. Comparando o novo texto com notas detalhadas que ele tirara durante o exame de Tsamna-Ajbalan. Ele verificou cada glifo que fora modificado, verificou se o texto de substituição era apropriadamente favorável ao domínio de Calakmul. E confirmou que não restavam elementos suspeitos visíveis. Aceitável, pronunciou ele finalmente. A inscrição agora reflete adequadamente a glória da nossa vitória e a gratidão daqueles que foram libertados da sua antiga opressão. Este monumento servirá como um lembrete apropriado do poder de Calakmul para as gerações vindouras. Se ele soubesse, pensei para comigo, quão precisa sua previsão se revelaria, embora não da forma que ele pretendia. A cerimônia de dedicação formal foi realizada 3 dias depois, com grande fanfarra e celebração. Representantes de todo o Império de Calakmul compareceram, juntamente com delegações de cidades aliadas e territórios pagadores de tributo. A estela foi desvelada com a pompa apropriada. E vários oradores elogiaram tanto a vitória militar que comemorava como a habilidade artística com que essa vitória fora registrada. Fiquei com os outros oficiais locais durante a cerimônia, desempenhando o papel de um escriba leal, orgulhoso de ter servido os seus novos mestres. Quando o próprio Yuknum-Shin II elogiou a qualidade do meu trabalho, curvei-me profundamente e expressei a minha gratidão pela oportunidade de celebrar uma conquista tão gloriosa. Mas por dentro, eu pensava no futuro, no dia em que alguém descobriria as verdadeiras mensagens escondidas no meu monumento. Imaginei eruditos séculos no futuro equipados com conhecimento e técnicas que mal podíamos sonhar, a descobrir camada após camada de significado oculto no que parecia ser uma peça de propaganda direta. Eles encontrariam a verdadeira história da queda de Yaxmul, preservada em pedra apesar de todos os esforços para a apagar. Eles aprenderiam sobre a coragem de pessoas comuns que se recusaram a deixar que a sua história fosse reescrita pelos seus conquistadores. E entenderiam que, mesmo nos tempos mais sombrios, houve aqueles que encontraram maneiras de garantir que a verdade sobrevivesse. Quando a cerimônia terminou e as multidões começaram a dispersar-se, senti uma mão tocar no meu ombro.
Virei-me e vi Itzeuná, a idosa assistente do templo que me contactara pela primeira vez em nome da rede de resistência. Ela inclinou-se como se fosse para me felicitar pelo meu trabalho, mas as suas palavras carregavam uma mensagem diferente. A rede decidiu, sussurrou ela. As suas técnicas serão ensinadas a escribas de confiança por todo o império. O que conseguiu aqui será replicado em dezenas de outras cidades, criando um arquivo oculto da verdade que nenhum conquistador pode destruir. A sua coragem acendeu uma chama que arderá por séculos. O conhecimento de que o meu trabalho inspiraria e permitiria esforços semelhantes noutros lugares encheu-me de uma satisfação mais profunda do que qualquer reconhecimento pessoal poderia proporcionar. Eu não tinha apenas preservado a história de uma cidade conquistada, eu ajudara a criar um sistema que poderia preservar as histórias de todos os povos conquistados em todo o mundo maia. Mas enquanto caminhava para casa pelas ruas de Yaxchimu naquela noite, não conseguia afastar a sensação de que a minha história ainda não estava completa. Ainda havia perigos pela frente. Ainda desafios que testariam tanto as minhas habilidades como a minha coragem. O monumento estava terminado. Mas a luta maior entre a verdade e a propaganda, entre a memória e o apagamento, entre a resistência e a submissão, continuaria enquanto os impérios se erguessem e caíssem. E algures nas sombras da cidade, outros membros da rede já planeavam os seus próximos movimentos, preparando-se para levar a chama da verdade a novos territórios e novas gerações. A guerra secreta entre escribas e tiranos estava longe de terminar, e os capítulos mais dramáticos desse conflito ainda estavam por ser escritos. Capítulo 8. A rede expande-se. Nos meses que se seguiram à cerimônia de dedicação, comecei a receber visitantes de outras partes do Império de Calakmul. Vinham disfarçados de mercadores, peregrinos e artesãos viajantes, mas logo aprendi que eram, na verdade, escribas e eruditos de territórios conquistados que tinham ouvido falar das minhas técnicas e queriam aprender a implementar enganos semelhantes nas suas próprias cidades. O primeiro a chegar foi Yaxbalan de Oxkintok, o escriba que Yakbalshak mencionara durante a nossa reunião secreta. Era um homem de meia idade, com um comportamento cuidadoso de alguém que passara anos a caminhar na linha perigosa entre a colaboração e a resistência. A sua missão oficial era estudar os registros de tributo de Yaxmul para fins administrativos, mas o seu verdadeiro objetivo era aprender os detalhes técnicos dos meus métodos de codificação. O seu monumento tornou-se lendário entre aqueles que sabem ler nas entrelinhas. Disse-me ele durante uma reunião privada cuidadosamente arranjada. A notícia espalhou-se pela rede sobre o que conseguiu debaixo do nariz dos maiores especialistas de Calakmul. Agora, todo escriba conquistado quer saber como fez. Ensinar as minhas técnicas a outros revelou-se quase tão desafiador como desenvolver. Las em primeiro lugar. Os métodos que eu criara eram incrivelmente complexos, exigindo não apenas habilidade técnica, mas também um profundo entendimento dos sistemas de escrita maia, cálculos de calendário e observações astronômicas. Mais importante, exigiam o tipo de pensamento criativo que conseguia encontrar significados ocultos em elementos decorativos aparentemente inocentes. Comecei por explicar os princípios básicos por trás da codificação multicamadas. A chave, disse eu a Yaxbalan, é entender que a escrita maia suporta naturalmente múltiplos níveis de significado. Todo escriba competente sabe disto, mas a maioria usa-o apenas para efeito artístico ou exibição acadêmica. O que estamos a fazer é armar estas características naturais do nosso sistema de escrita. Mostrei-lhe como usar signos complementares não apenas para clarificação, mas como portadores de informação oculta. Demonstrei as técnicas de posicionamento que podiam criar textos secundários a correr paralelamente à inscrição oficial. Expliquei como os glifos do calendário podiam ser modificados de maneiras que pareciam ser variações regionais, mas que na verdade codificavam dados específicos sobre eventos, baixas e atividades de resistência. Mas talvez o mais importante, ensinei-lhe os aspectos psicológicos do engano bem-sucedido. O segredo é dar aos seus vigilantes algo para encontrar, expliquei. Crie violações óbvias, mas inofensivas, que satisfaçam as suas suspeitas e os façam sentir-se inteligentes por descobrirem o seu engano. Entretanto, as verdadeiras mensagens permanecem ocultas em níveis que eles nunca pensam em examinar. Yaxbalan aprendia rápido e, numa semana, dominar as técnicas básicas. Mas ele também trouxe inovações próprias. Métodos que desenvolvera durante o seu trabalho em Oxkintok que complementavam e melhoravam as minhas abordagens.
Juntos, refinamos o sistema em algo que podia ser ensinado a outros escribas por toda a rede. A segunda visitante foi Itzan Akbal de Naranjo, uma jovem cuja inteligência e criatividade me impressionaram desde o nosso primeiro encontro. Ela estivera a trabalhar nos seus próprios métodos de preservar conhecimento proibido, disfarçando textos sagrados como manuais agrícolas mundanos e embutindo instruções rituais em documentos administrativos aparentemente rotineiros. O desafio em Naranjo, explicou ela, é que temos vários escribas de Calakmul permanentemente estacionados lá, não apenas inspetores ocasionais. Qualquer engano tem de ser sofisticado o suficiente para iludir o escrutínio diário de especialistas que conhecem intimamente as nossas tradições de escrita locais. A sua situação exigia técnicas ainda mais avançadas do que as que eu desenvolvera para o monumento. Juntos, elaboramos métodos para criar o que chamamos de documentos vivos, inscrições que podiam ser modificadas ao longo do tempo para adicionar nova informação oculta sem perturbar as mensagens existentes. Também desenvolvemos técnicas para criar mensagens distribuídas, informação que era dividida por múltiplos documentos e só podia ser lida quando as peças eram reunidas. À medida que a notícia do nosso sucesso se espalhava, a rede começou a crescer rapidamente. Escribas de cidades por todo o mundo maia encontraram maneiras de entrar em contato, partilhando as suas próprias inovações e aprendendo com as nossas experiências. Desenvolvemos métodos de codificação padronizados que podiam ser usados de forma consistente em diferentes territórios, criando um arquivo oculto de resistência que abrangia toda a região. Mas o crescimento trouxe novos perigos. Quanto maior a rede se tornava, maior o risco de alguém ser apanhado e forçado a revelar toda a operação. Tivemos de desenvolver protocolos de segurança que protegessem a rede mesmo que membros individuais fossem comprometidos. A solução foi a compartimentalização. Cada escriba conhecia apenas alguns outros na rede e aprendia apenas as técnicas relevantes para a sua situação específica. Se capturados, poderiam revelar apenas uma pequena porção da operação geral. Entretanto, a informação mais sensível às chaves mestras dos nossos sistemas de codificação e às localizações dos nossos arquivos ocultos era conhecida apenas por um pequeno grupo de coordenadores seniores. Dei por mim a tornar-me um desses coordenadores, responsável não apenas pelos meus próprios enganos, mas por treinar outros e manter a segurança de toda a rede. Era um papel que eu nunca procurara, mas que parecia ter me escolhido com base no sucesso do meu projeto do monumento. A responsabilidade era enorme. Cada decisão que eu tomava podia afetar as vidas de dezenas de pessoas por todo o império. Cada técnica que eu ensinava podia tanto preservar informação histórica inestimável, como levar à tortura e execução de indivíduos corajosos que arriscavam tudo para resistir ao apagamento cultural. Uma das decisões mais difíceis envolveu um jovem escriba de caracol chamado Kinnick Wayab, que desenvolvera os seus próprios métodos de codificação independentemente da nossa rede. As suas técnicas eram brilhantes, mas também perigosas, eram tão sofisticadas que atraíram a atenção dos especialistas de Calakmul, que começaram a suspeitar que algo mais do que simples nostalgia estava por trás dos elementos invulgares nas suas inscrições. A rede enfrentou uma escolha. Poderíamos tentar extrair Kinnick Wayab antes que ele fosse apanhado, potencialmente expondo as nossas operações no processo, ou poderíamos abandoná-lo para proteger a organização maior. Era o tipo de decisão que me mantinha acordado à noite, pesando a vida de um indivíduo contra a sobrevivência de um movimento que poderia preservar a herança de povos inteiros. No final, escolhemos um caminho intermédio. Arranjamos para que Kinnick Wayab fosse transferido para uma cidade diferente, ostensivamente por razões administrativas de rotina, mas na verdade para o remover do perigo imediato. Ao mesmo tempo, modificamos as nossas técnicas para evitar os métodos específicos que tinham atraído atenção indesejada para o seu trabalho. O incidente ensinou-nos lições valiosas sobre o equilíbrio entre inovação e segurança. Embora quiséssemos expandir os limites do que era possível com a codificação oculta, também tínhamos de garantir que os nossos métodos permaneciam indetetáveis para uma oposição cada vez mais sofisticada. Quando o primeiro ano após a conclusão do meu monumento se aproximava do fim, refleti sobre o quanto mudara. O que começara como a tentativa desesperada de um escriba para preservar a verdade sobre a conquista da sua cidade evoluíra para um movimento de resistência à escala do império que estava a documentar silenciosamente a história real da cidade. Expansão de Calakmul. Tínhamos criado algo sem precedentes na história maia,
um método sistemático para preservar conhecimento proibido que podia sobreviver até mesmo aos esforços mais determinados de destruição cultural. Os nossos arquivos ocultos cresciam diariamente, cheios de informação que as gerações futuras precisariam para entender o que realmente acontecera durante este período sombrio de conquista e opressão. Mas eu também sabia que os nossos maiores desafios estavam por vir. Os serviços de inteligência de Calakmul estavam a tornar-se cada vez mais sofisticados nos seus métodos de detecção de resistência. Novos especialistas estavam a ser treinados especificamente para procurar os tipos de enganos em que nos especializávamos. E a situação política em todo o mundo maia estava a tornar-se cada vez mais instável, com novos conflitos e conquistas que testariam a capacidade da nossa rede de sobreviver e adaptar-se. A guerra secreta entre a verdade e a propaganda estava a escalar, e a próxima fase determinaria se o nosso movimento poderia sobreviver para cumprir a sua missão final. Garantir que as gerações futuras conheceriam a história real das lutas dos seus antepassados contra a tirania e o apagamento cultural. Capítulo 9. O caçador torna-se a caça. O primeiro sinal de problemas sérios surgiu na forma de um recém-chegado a Yaxmul, um escriba chamado Saknikte, que afirmava estar a conduzir um levantamento de rotina das práticas administrativas por todos os territórios de Calakmul. Mas, ao contrário dos inspetores anteriores, Saknikte mostrou um interesse em vulgar nos detalhes técnicos das tradições de escrita locais e passou um tempo considerável a examinar monumentos e inscrições que nada tinham a ver com a eficiência administrativa. Encontrei-o pela primeira vez enquanto trabalhava no registro de tributos de rotina no scriptorium do palácio. Ele aproximou-se com a simpatia casual de um colega, mas as suas perguntas revelaram uma profundidade de conhecimento sobre técnicas hieroglíficas avançadas que imediatamente me deixou em alerta. A sua caligrafia é bastante distinta, observou ele, estudando meu trabalho com interesse profissional. Noto que usa certos sinais complementares e elementos decorativos que são incomuns noutros territórios. Estas variações regionais são fascinantes de uma perspectiva acadêmica. O comentário parecia bastante inocente, mas disse-me que Saknikte estava familiarizado com os tipos de variações técnicas que a nossa rede usava para esconder mensagens. Ele era ou um administrador excepcionalmente culto ou algo muito mais perigoso, um especialista treinado para detectar as técnicas específicas que tínhamos vindo a desenvolver. Nos dias seguintes, observei as atividades de Saknikte com crescente preocupação. Ele examinou não apenas o meu monumento, mas também outras inscrições por toda a cidade, prestando particular atenção a obras que tinham sido criadas desde a conquista. Entrevistou escribas locais sobre a sua formação e métodos, fazendo perguntas detalhadas sobre como tinham adaptado as suas técnicas para servir às necessidades administrativas de Calakmul. O mais preocupante de tudo era que ele parecia estar a construir uma base de dados abrangente das práticas de escrita locais, documentando cada variação das formas, padrão, e anotando padrões que pudessem indicar um engano sistemático. Se ele era de facto um especialista em detectar mensagens ocultas, estava a abordar o problema com um nível de minuciosidade metódica que a nossa rede nunca antes enfrentara. Consegui arranjar uma reunião secreta com Akbalchak para discutir esta nova ameaça. Encontramos-nos nas ruínas de um antigo templo nos arredores da cidade, um local que se tornara um dos nossos pontos de comunicação regulares desde que a rede de resistência fora estabelecida. Recebemos relatórios sobre investigadores semelhantes a aparecer noutras cidades. Informou-me Akbalchak, sombriamente. Parece que Calakmul finalmente reconheceu que pode haver resistência organizada às suas políticas culturais. Estão a destacar especialistas, especificamente treinados, para detectar os tipos de técnicas que a nossa rede tem vindo a usar. As implicações eram aterradoras. Se Calakmul tinha desenvolvido métodos sistemáticos para descobrir mensagens ocultas, então todos os membros da nossa rede estavam potencialmente em risco. Todos os nossos enganos cuidadosamente elaborados, todos os nossos registros históricos meticulosamente preservados, podiam ser descobertos e destruídos. O que sabemos sobre os métodos deles? Perguntei. Não muito, mas estamos a aprender. Os investigadores parecem estar à procura de padrões estatísticos, frequências de certas combinações de glifos, distribuições invulgares de elementos decorativos, correlações entre variações técnicas e conteúdo político. Estão a abordar o problema como astrônomos, a estudar os movimentos celestes, à procura de regularidades matemáticas que possam indicar manipulação artificial. Este era um tipo de ameaça completamente diferente daquela
para a qual nos tínhamos preparado. Os nossos enganos tinham sido concebidos para enganar peritos individuais que realizavam inspeções visuais, não métodos analíticos sistemáticos que podiam detectar padrões através de um grande número de documentos. Precisávamos de adaptar as nossas técnicas rapidamente ou arriscar perder tudo o que tínhamos trabalhado para preservar. Na manhã seguinte, Saknicht solicitou uma reunião formal comigo para discutir o meu trabalho no Monumento da Vitória. A reunião foi realizada no salão de recepção principal do palácio, com Akbalná presente como observador e vários outros funcionários presentes. O cenário formal sugeria que isto era mais do que um inquérito acadêmico casual. Tenho estudado o seu monumento com grande interesse, começou Saknicht. O seu tom profissional, mas com um subjacente tom de suspeita. A qualidade técnica é excepcional, e a inscrição serve admiravelmente os seus propósitos de propaganda. No entanto, notei certas irregularidades que gostaria que me explicasse. O meu coração começou a acelerar, mas forcei-me a manter a calma. Terei todo o prazer em explicar qualquer aspecto do meu trabalho, honrado escriba. Que irregularidades específicas o preocupam? Saknicht produziu um desenho detalhado de uma secção do meu monumento, com vários glifos marcados em cores diferentes. Estes sinais complementares aparecem com mais frequência na sua inscrição do que a análise estatística preveria para um texto deste tipo. Adicionalmente, o posicionamento de certos elementos decorativos segue padrões que parecem deliberados em vez de artísticos. Ele estava a usar exatamente o tipo de abordagem analítica sobre a qual Akbalchak me tinha avisado. Em vez de procurar mensagens ocultas óbvias, ele estava a detectar as assinaturas matemáticas que as nossas técnicas de codificação inevitavelmente deixavam para trás. Este era um nível de sofisticação que nunca tínhamos antecipado. Os sinais complementares refletem as tradições acadêmicas de Yaxmu, respondi, baseando-me nas explicações que tinha usado com sucesso com inspetores anteriores. Os nossos escribas sempre se orgulharam da completude e precisão das suas inscrições. Quanto aos elementos decorativos, o seu posicionamento segue princípios estéticos que foram desenvolvidos ao longo de gerações de prática artística. Saknicht acenou educadamente, mas eu podia ver que as minhas explicações não o estavam a satisfazer. Tenho a certeza de que isso é verdade. No entanto, comparei as suas técnicas com inscrições de outros territórios conquistados e encontrei padrões semelhantes em obras criadas por escribas que mais tarde se descobriu estarem a incorporar mensagens subversivas nos seus textos oficiais. A declaração atingiu-me como um golpe físico. Ele não estava apenas a investigar-me. Ele fazia parte de um esforço a nível do império para descobrir toda a nossa rede. Outros escribas já tinham sido apanhados, e as suas técnicas estavam a ser analisadas para desenvolver métodos para detectar enganos semelhantes noutros lugares. Teria muito interesse em saber mais sobre esses outros casos, disse eu, tentando soar como um acadêmico genuinamente curioso sobre inovações técnicas, em vez de um conspirador desesperado por informações sobre a segurança da rede. Existem estudos publicados sobre estas técnicas de engano que eu possa examinar? Saknicht sorriu, mas não havia calor na expressão. Tais estudos são restritos a investigadores autorizados por razões de segurança óbvias. No entanto, posso dizer-lhe que os métodos que estão a ser usados por escribas resistentes são mais sofisticados do que inicialmente percebemos. Envolvem sistemas de codificação de múltiplas camadas, técnicas de manipulação estatística e coordenação entre múltiplos indivíduos em diferentes territórios. Ele sabia, talvez não os detalhes específicos das nossas operações, mas ele compreendia claramente que havia uma rede organizada a usar técnicas avançadas para preservar informação proibida. A questão era se ele tinha provas suficientes para agir com base nas suas suspeitas ou se ainda estava na fase de investigação. A reunião continuou por mais 1 hora, com Saknicht a fazer perguntas cada vez mais detalhadas sobre a minha formação, os meus métodos e os meus contactos com escribas de outras cidades. Respondi o mais cuidadosamente possível, tentando fornecer informação suficiente para parecer cooperativo, evitando ao mesmo tempo qualquer coisa que pudesse comprometer a segurança da rede. Quando a reunião finalmente terminou, senti-me emocional e fisicamente exausto. O cuidadoso equilíbrio que eu mantivera por tanto tempo, parecer leal enquanto secretamente preservava a verdade, estava a tornar-se cada vez mais difícil de sustentar.
Os investigadores estavam a aproximar-se de descobrir as nossas operações e eu não tinha certeza de por quanto mais tempo conseguiríamos manter-nos à frente deles. Naquela noite, recebi outra mensagem em cerâmica, esta mais urgente do que qualquer uma que eu já tinha visto. O texto era breve, mas alarmante. Os caçadores estão a aproximar-se. Prepara-te para extração ou eliminação. Escolhe depressa. A rede estava a oferecer-me uma escolha. Eu podia tentar fugir de Yakmu antes que Saknikti reunisse provas suficientes para me prender. Ou podia ficar e tentar proteger a rede eliminando a ameaça que ele representava. Ambas as opções acarretavam enormes riscos. E ambas significariam abandonar a vida que eu tinha tentado reconstruir após a conquista. Enquanto estava sentado no meu quarto naquela noite, a olhar para o caco de cerâmica que poderia conter a minha sentença de morte, percebi que a guerra secreta entre a verdade e a propaganda tinha entrado numa nova e mais perigosa fase. Os dias de engano subtil e mensagens ocultas estavam a chegar ao fim. Agora enfrentávamos uma escolha entre resistência aberta e rendição total. A questão era se tínhamos a coragem de fazer a transição de escribas secretos para rebeldes ativos e se a nossa causa valia o preço que tal transformação inevitavelmente exigiria. Capítulo 10. O preço da verdade. A decisão chegou mais cedo do que eu esperava. 3 dias após o meu interrogatório por Saknikti, Akbalna chegou à minha oficina com notícias devastadoras. Durante uma inspeção de rotina a registros administrativos numa cidade vizinha, os investigadores tinham descoberto provas claras das técnicas de codificação que a nossa rede vinha a usar. Vários escribas tinham sido presos, e sob tortura, um deles revelara a existência do nosso movimento de resistência organizada. Saknikti recebeu ordens para efetuar prisões imediatas de todos os membros suspeitos da rede, informou-me Akbalna. A sua voz tensa com um medo mal controlado. Ele tem uma lista de nomes, e o teu está no topo. Tens, talvez algumas horas antes, que os soldados venham buscar-te. A notícia deveria ter me aterrorizado, mas em vez disso, senti uma estranha sensação de alívio. A tensão constante de manter o meu engano, o medo diário de ser descoberto, a tensão psicológica de esculpir mentiras enquanto se preserva a verdade, tudo isso estava finalmente a chegar ao fim. Acontecesse o que acontecesse a seguir, pelo menos a incerteza terminaria. E os outros? Perguntei. Quantos dos nossos estão em risco? Ainda não sabemos. A compartimentalização da rede deve limitar os danos. Mas se eles decifraram os nossos métodos de codificação, podem ser capazes de identificar mensagens ocultas em monumentos e documentos por todo o Império. Anos de trabalho podem ser perdidos em questão de dias. Pensei em todos os escribas que eu tinha treinado, em todas as técnicas que tínhamos desenvolvido, em todas as verdades históricas que tínhamos preservado em pedra, cerâmica e papel de casca de árvore. A ideia de que tudo pudesse ser destruído era quase insuportável, mas eu também sabia que isso sempre fora uma possibilidade. Tínhamos estado a lutar uma guerra contra forças muito mais poderosas do que nós, e as guerras por vezes terminam em derrota. Há uma opção, continuou Akbalna com relutância. A rede preparou rotas de extração para situações como esta. Poderíamos tirar-te de Yaksimu esta noite, contrabandear-te para territórios para além do alcance de Kalakmu. Poderias continuar o trabalho noutro lugar, treinar novos escribas, preservar o conhecimento que pudesses. A oferta era tentadora, mas eu sabia que não a podia aceitar. Fugir significaria abandonar não apenas o meu monumento, mas também os outros membros da rede local que não tinham a opção de escapar. Significaria deixar para trás qualquer hipótese de me reunir com a minha família, se ainda estivessem vivos. E significaria que a investigação de Saknikti continuaria sem oposição, potencialmente expondo ainda mais dos nossos à prisão e execução. Não, disse eu finalmente. Não vou fugir. Se este é o fim, então quero enfrentá-lo aqui, na cidade onde tudo começou. Mas há algo que preciso de fazer primeiro. Naquela noite, dirigi-me à praça onde o meu monumento se erguia, a sua superfície de calcário a brilhar palidamente ao luar. Durante meses, eu olhara para esta estela e vira tanto o meu maior triunfo como o meu mais doloroso compromisso. As mentiras esculpidas na sua superfície e as verdades escondidas por baixo. Agora, queria ver lá uma última vez antes que tudo mudasse para sempre. Enquanto estava diante do monumento, percebi que, independentemente do que me acontecesse, o trabalho em si sobreviveria. As mensagens ocultas estavam embutidas demasiado profundamente, codificadas de forma demasiado inteligente,
para serem facilmente detectadas e removidas. Mesmo que Saknigt suspeitasse da sua existência, encontrá-las e decifrá-las de facto exigiria conhecimentos e técnicas que poderiam não estar disponíveis por gerações. A verdade perduraria. Era isso que mais importava. Eu ainda estava lá quando os soldados chegaram. Vieram silenciosamente, cercando a praça antes mesmo de eu me aperceber que estavam lá. Saknigt emergiu das sombras, ladeado por guardas armados, e trazendo um mandado de prisão formal que selaria o meu destino. Aikuk de Yaxmul, anunciou ele, a sua voz a ecoar nas paredes de pedra dos edifícios circundantes. Estás acusado de traição contra o Império de Calakmul, de conspiração para preservar informação proibida e de falsificação deliberada de registros oficiais. Virás conosco para interrogatório e julgamento. Não resisti enquanto os guardas me amarravam as mãos e me levavam para longe do monumento. Enquanto caminhávamos pelas ruas escuras em direção ao complexo do palácio que se tornara minha prisão, senti uma estranha sensação de paz. Eu tinha feito o que me propusera fazer: preservar a verdade sobre a conquista do meu povo e criar métodos que outros pudessem usar para preservar as suas próprias verdades. Acontecesse o que me acontecesse agora, essa conquista não me podia ser retirada. O interrogatório começou imediatamente. Saknigt foi minucioso e metódico, usando uma combinação de pressão psicológica e coação física para tentar extrair informações sobre as operações da rede. Ele queria nomes, locais, técnicas e, mais importante, as chaves para descodificar as mensagens que tínhamos escondido por todo o Império. Não lhe disse nada de valor. Quando ele perguntou sobre os meus co-conspiradores, afirmei ter trabalhado sozinho. Quando ele exigiu explicações sobre as minhas técnicas de codificação, insisti que quaisquer elementos invulgares nas minhas inscrições eram simplesmente escolhas artísticas. Quando ele ameaçou com tortura e morte, lembrei-lhe que um escriba morto não poderia fornecer informação nenhuma. O interrogatório continuou por 3 dias. Saknigt trouxe peritos que analisaram o meu monumento secção por secção, à procura de pistas sobre como as mensagens ocultas poderiam estar embutidas. Eles encontraram algumas das técnicas mais óbvias: os sistemas de posicionamento, as grafias alternativas, os elementos decorativos que serviam uma dupla função como portadores de informação. Mas as camadas mais profundas de codificação permaneceram invisíveis para eles. No 4º dia, o próprio Yukunun Xian II chegou para supervisionar o meu julgamento. O governante estava claramente zangado com a descoberta de resistência organizada dentro do seu império e queria fazer um exemplo que desencorajasse outros de atos de desafios semelhantes. Traíste a confiança em ti depositada, declarou ele durante os procedimentos formais. Foi-te dada a honra de criar um monumento à nossa vitória, e usaste esse privilégio para espalhar mentiras e preservar a propaganda dos nossos inimigos. Tal traição não pode ser tolerada. A sentença foi a morte, a ser executada da maneira tradicional. Sacrifício público durante o próximo grande festival, com meu coração oferecido aos deuses como pagamento pelos meus crimes contra o Estado. Mas havia também uma oferta condicional. Se eu revelasse a localização de outros membros da rede e fornecesse as chaves para descodificar as nossas mensagens ocultas, a minha morte seria rápida e privada. Em vez de um espetáculo público prolongado, recusei a oferta sem hesitação. A segurança da rede era mais importante do que o meu conforto pessoal. E as técnicas que tínhamos desenvolvido eram demasiado valiosas para serem entregues aos nossos inimigos. Se eu ia morrer, seria como um guardião de segredos em vez de um traidor da confiança. Enquanto era levado de volta para minha cela, para aguardar a execução, pensei na mensagem que queria deixar para as gerações futuras. Não as mensagens ocultas no meu monumento. Essas falariam por si quando chegasse à altura certa. Mas uma comunicação mais pessoal sobre por que tínhamos escolhido resistir, o que esperávamos alcançar e o que estávamos dispostos a sacrificar pela preservação da verdade. A oportunidade surgiu de uma fonte inesperada. Um dos meus guardas, um jovem chamado Kinit Ajal, tinha nascido em Yaxmul antes da conquista. Durante um dos seus turnos, ele aproximou-se silenciosamente da minha cela e sussurrou que se lembrava da minha família, a minha esposa Itzel e os nossos 2 filhos. Eles estão vivos, disse-me ele, a sua voz mal audível. Escravos numa casa fora da cidade, mas vivos e ilesos. Se tiveres alguma mensagem que queiras que eles recebam. O conhecimento de que a minha família tinha sobrevivido encheu-me de uma alegria tão intensa que era quase dolorosa. Todos estes meses,
Eu tinha assumido que estavam mortos, tinha feito luto por eles enquanto me concentrava no meu trabalho com a rede. Agora, sabendo que estavam vivos, senti um alívio avassalador e um arrependimento devastador por nunca mais os voltar a ver. Dei a Kini Shajal uma mensagem para minha esposa, não sobre a rede ou as inscrições ocultas, mas sobre o meu amor por ela e pelos nossos filhos, o meu orgulho na sua sobrevivência e a minha esperança de que encontrassem a felicidade apesar de tudo o que lhes fora tirado. Era uma mensagem pessoal, mas era também um testemunho do custo humano da resistência, o preço que as famílias pagavam quando os indivíduos escolhiam lutar por princípios maiores do que eles próprios. Enquanto me preparava para o meu último dia, refleti sobre tudo o que tinha levado a este momento. A queda de Yaxmu, a colaboração forçada com os nossos conquistadores, o desenvolvimento de técnicas para preservar a verdade proibida, o crescimento de uma rede de resistência que se estendia por todo o mundo. Maya tinha sido uma jornada incrível, cheia de perigo e descoberta e da tensão, constante entre a esperança e o desespero. Mas mais importante, tinha sido uma jornada em direção à compreensão do que realmente importava. Não a sobrevivência pessoal, o conforto ou mesmo o reencontro com os entes queridos, mas a preservação da verdade e a criação de ferramentas que outros pudessem usar para resistir ao apagamento cultural. No final, esse era o legado que eu queria deixar. Não apenas as mensagens ocultas no meu monumento, mas o conhecimento de que, mesmo nos tempos mais sombrios, havia maneiras de garantir que a verdade sobrevivesse. O amanhã traria a minha execução. Mas esta noite, senti algo que não experimentava desde antes da conquista. Uma sensação de conclusão, de ter cumprido o meu propósito na vida. A guerra secreta entre escribas e tiranos continuaria muito depois de eu me ter ido, mas eu tinha desempenhado o meu papel nessa luta eterna. A verdade perduraria, e isso era suficiente. Capítulo 11. O legado revelado. A minha execução estava marcada para o festival do solstício de inverno, quando as maiores multidões se reuniriam para testemunhar a justiça de Calakmul. Mas, à medida que o dia se aproximava, algo inesperado aconteceu que mudaria o curso dos acontecimentos e, em última análise, determinaria o destino das nossas mensagens ocultas. Uma seca maciça vinha formar-se em toda a região há meses. E, na altura do meu julgamento, tinha atingido proporções de crise. As colheitas estavam a falhar, as fontes de água a secar, e o povo começava a sussurrar que os deuses estavam descontentes com os seus governantes. Na sociedade maia, tais desastres naturais eram sempre interpretados como sinais de julgamento divino e administradores nervosos começaram a procurar maneiras de apaziguar as forças sobrenaturais que controlavam a chuva e a fertilidade. A crise criou uma oportunidade que a rede de resistência foi rápida a explorar. Usando contactos por toda a burocracia de Calakmul, começaram a espalhar rumores de que a seca estava ligada à profanação de locais sagrados durante as conquistas recentes. Sugeriram que os deuses estavam zangados com a destruição de templos, o roubo de artefactos religiosos e a supressão de cerimônias tradicionais que mantinham o equilíbrio cósmico. Mais especificamente, insinuaram que a minha execução iminente poderia ser vista pelos deuses como o insulto final, o assassinato de um escriba que tentara preservar o conhecimento sagrado e manter relações adequadas com os poderes divinos. Se eu fosse morto durante a seca, sugeriam os rumores, as chuvas poderiam nunca mais voltar. A campanha psicológica foi brilhantemente orquestrada. Mensagens anônimas apareceram por toda a cidade, escritas na antiga escrita, e afirmando ser comunicações dos próprios deuses. Símbolos misteriosos foram esculpidos nas paredes dos templos durante a noite. Símbolos que pareciam ser avisos divinos sobre as consequências de continuar as políticas atuais. Até mesmo alguns dos próprios sacerdotes de Calakmul começaram a expressar preocupações sobre a sabedoria de executar um mestre escriba durante um período tão delicado. Yuknum Shen II viu-se perante um dilema. Podia prosseguir com a minha execução e arriscar ser culpado se a seca continuasse ou piorasse? Ou podia comutar a minha sentença e parecer estar a ceder à pressão supersticiosa dos seus súditos? Nenhuma das opções era politicamente atrativa, mas a contínua crise ambiental tornava a decisão cada vez mais urgente. A resolução veio na forma de um compromisso que não satisfez ninguém completamente, mas permitiu que todos salvassem a face. Em vez de execução pública, eu seria condenado a exílio permanente num mosteiro remoto,
onde passaria o resto da minha vida a copiar textos religiosos sob a supervisão de sacerdotes leais. Era ainda, efetivamente, uma sentença de morte. Poucas pessoas sobreviviam muito tempo nas condições adversas dos mosteiros da fronteira, mas evitava o espetáculo público que poderia ser visto como um desafio à vontade divina. O Mosteiro da Sabedoria de Tsamna localizava-se nas montanhas a 3 dias de viagem de Yaxmu, numa região tão remota que a fuga era virtualmente impossível. O punhado de monges que lá vivia tinha sido escolhido pela sua lealdade absoluta ao regime de Kalakmu e tinham ordens estritas para garantir que eu não produzisse nada além de textos religiosos aprovados durante os meus anos restantes. Mas a rede tinha antecipado esta possibilidade e já tinha começado a implementar planos para transformar o meu exílio numa oportunidade em vez de uma derrota. O isolamento do mosteiro, que supostamente me impediria de comunicar com o mundo exterior, na verdade tornava-o um local ideal para atividades que exigiam sigilo absoluto. E os textos religiosos que eu estaria a copiar forneciam a cobertura perfeita para desenvolver novas técnicas de codificação que poderiam ser usadas por futuras gerações de escribas da resistência. A viagem para o mosteiro ocorreu durante o pico da estação seca, quando a paisagem estava castanha e murcha, e o próprio ar parecia crepitar de sede. Enquanto viajávamos por aldeias onde os poços tinham secado e as colheitas tinham falhado, eu podia ver o medo nos olhos das pessoas, o medo de que o mundo que conheciam estivesse a chegar ao fim, de que os deuses os tivessem abandonado para enfrentar um futuro incerto sozinhos. No mosteiro, fui designado para uma pequena cela e recebi a tarefa de copiar textos religiosos antigos que tinham sido aprovados pelos censores de Kalakmu. O trabalho deveria ser puramente mecânico. Reproduzir documentos existentes sem qualquer contributo criativo ou interpretação pessoal. Mas rapidamente percebi que mesmo este ambiente restrito oferecia oportunidades para alguém com conhecimento e as competências certas. Os próprios textos religiosos continham camadas de significado que a maioria dos leitores nunca cedia. A antiga literatura sagrada maia estava repleta de cálculos astronômicos, referências históricas e instruções codificadas que tinham sido preservadas durante séculos, através da cópia cuidadosa por escribas iniciados. Ao compreender estas camadas mais profundas, eu podia embutir as minhas próprias mensagens dentro dos textos tradicionais, sem alterar o seu significado superficial. Mais importante, a biblioteca do mosteiro continha cópias de textos de todo o mundo maia, incluindo alguns que tinham sido confiscados de territórios conquistados. Ao estudar estes documentos, eu podia aprender sobre técnicas de codificação que outros escribas tinham desenvolvido, comparar diferentes abordagens regionais para preservar o conhecimento proibido e criar um manual abrangente de métodos de resistência que pudesse ser usado por futuras gerações. O trabalho prosseguiu lenta e cuidadosamente. Todos os dias, eu copiava os textos religiosos designados com perfeita precisão, garantindo que os meus supervisores não tivessem motivo para queixa. Mas durante as longas horas da noite, quando os monges estavam envolvidos nas suas próprias devoções, eu trabalhava no meu projeto secreto, um guia abrangente das técnicas que a nossa rede tinha desenvolvido, disfarçado de comentários sobre textos astronômicos antigos. O guia incluía instruções detalhadas para a codificação de múltiplas camadas, métodos estatísticos para evitar a deteção, técnicas psicológicas para lidar com investigadores suspeitos e princípios organizacionais para manter a segurança em redes de resistência. Mas também incluía algo mais pessoal, a história de como nosso movimento tinha começado, os princípios que tinham motivado o nosso trabalho e a visão do futuro que nos tinha sustentado nos tempos mais sombrios. Com o passar dos meses, comecei a receber visitantes no mosteiro. Vinham disfarçados de peregrinos em busca de instrução religiosa, mas eram na verdade membros da rede que tinham encontrado maneiras de manter o contato apesar do suposto isolamento do meu exílio. Através destas visitas, soube que as nossas técnicas estavam a espalhar-se por todo o mundo maia, que novos escribas estavam a ser treinados nos nossos métodos, e que arquivos secretos de conhecimento proibido estavam a ser criados em dezenas de cidades. Mais importante, soube que a seca estava finalmente a terminar. As chuvas tinham regressado, as colheitas estavam a recuperar e a pressão política que salvara minha vida começava a diminuir. Mas a rede tinha usado o período de crise de forma eficaz, expandindo as suas operações e estabelecendo novas células em territórios que anteriormente estavam fora do seu alcance. Um visitante trouxe notícias particularmente significativas. Um jovem escriba chamado Itsaminaj Kawil
Tinha estado a trabalhar nas ruínas de uma cidade antiga, a catalogar inscrições para os levantamentos arqueológicos de Calakmul. Ao examinar monumentos com mais de 500 anos, ele descobrira provas de que escribas da resistência tinham usado técnicas de codificação semelhantes durante séculos, que a nossa rede fazia parte de uma tradição que se estendia por gerações da história maia. As técnicas que desenvolveste não eram inteiramente novas, explicou ele durante uma das nossas reuniões cuidadosamente arranjadas. Eram redescobertas de métodos que tinham sido usados por escribas durante períodos anteriores de opressão política. O conhecimento tinha sido preservado em textos antigos, à espera de alguém com a perspicácia para reconhecer o seu potencial. Esta revelação transformou a minha compreensão do que tínhamos alcançado. Não éramos apenas um grupo de resistentes contemporâneos a responder à opressão atual, fazíamos parte de uma antiga tradição de escribas que sempre encontraram maneiras de preservar a verdade, apesar dos esforços dos tiranos para suprimir. O nosso trabalho estava ligado a um legado que remontava às próprias origens da civilização maia. Quando meu segundo ano no mosteiro começou, percebi que o meu exílio se tinha tornado algo que eu nunca esperara. Um período de produtividade acadêmica que estava a produzir alguns dos trabalhos mais importantes da minha vida. O guia abrangente de técnicas de resistência estava quase concluído. E eu também tinha começado a trabalhar numa análise histórica de como os métodos de codificação tinham evoluído ao longo dos séculos. Mas, mais importante, eu tinha encontrado uma sensação de paz que me escapara desde a conquista de Yaximul. O medo constante de ser descoberto desaparecera, substituído pela satisfação de um trabalho que era tanto intelectualmente desafiador como moralmente significativo. Eu já não estava apenas a preservar a verdade sobre a queda de uma cidade sobre Anaus. Estava a ajudar a garantir que as técnicas para preservar a verdade sobreviveriam para que as gerações futuras as usassem. A rede tinha alcançado algo sem precedentes na história maia. Tínhamos criado um método sistemático de resistência cultural que podia sobreviver até mesmo aos mais determinados esforços de supressão. Os nossos arquivos secretos estavam a crescer por todo o império, cheios de informação que eventualmente permitiria a futuros acadêmicos reconstruir a história real deste período de conquista e opressão. E algures na praça de Yaximul, o meu monumento ainda se erguia. A sua superfície a proclamar a vitória de Calakmul, enquanto as suas profundezas ocultas preservavam a verdade sobre o que essa vitória tinha custado. As mentiras esculpidas na pedra acabariam por se desfazer e desvanecer, mas a verdade embutida nelas perduraria enquanto houvesse pessoas com o conhecimento e a coragem para a procurar. A guerra secreta entre escribas e tiranos estava longe de terminar. Mas tínhamos conquistado uma vitória crucial. Tínhamos provado que a verdade não podia ser permanentemente suprimida, que o conhecimento não podia ser completamente apagado e que, mesmo nos tempos mais sombrios, havia maneiras de garantir que as gerações futuras herdariam a sabedoria dos seus antepassados. O capítulo final da minha história ainda estava por escrever, mas eu já sabia como terminaria, não com a minha morte, mas com a sobrevivência da verdade que eu tanto me esforcei para preservar. Capítulo 12. A verdade perdura. 5 anos se passaram desde que cheguei ao Mosteiro da Sabedoria de Tzamna. E enquanto escrevo estas palavras finais, posso ver os primeiros sinais do amanhecer a romper sobre as montanhas que se tornaram o meu lar. A seca que outrora ameaçou destruir o mundo maia deu lugar a um período de abundância. Mas o panorama político permanece tão turbulento como sempre. O Império de Calakmul continua a expandir-se. Novas cidades caem sob seu controle e novos escribas juntam-se à nossa rede de resistência para preservar as verdades que os seus conquistadores prefeririam apagar. A minha saúde começou a falhar, as condições adversas da vida na montanha e o estresse de anos de trabalho perigoso cobraram seu preço, mas a minha mente permanece lúcida e o meu propósito inalterado. O guia abrangente de técnicas de resistência está completo, copiado múltiplas vezes e distribuído a membros de confiança da rede por todo o mundo maia. A análise histórica dos métodos de codificação foi terminada e escondida em locais onde futuros acadêmicos a descobrirão eventualmente. Mais importante, as próprias técnicas foram ensinadas a uma nova geração de escribas que continuará o trabalho muito depois de eu me ter ido. Mas talvez o desenvolvimento mais significativo tenha sido a descoberta de que a influência da nossa rede se estende muito para além do que alguma vez tínhamos imaginado.
Chegaram-me relatórios de escribas em territórios distantes, lugares como Copan, Quirigua e até a grande cidade de Tikal, onde resistentes locais desenvolveram as suas próprias variações das nossas técnicas. Os métodos que criamos em resposta à opressão de Calakmul espalharam-se por todo o mundo maia, adaptados às condições locais e aprimorados pela criatividade de escribas que enfrentam os seus próprios desafios únicos. A rede evoluiu de uma resposta desesperada à conquista para algo muito maior, uma abordagem sistemática à preservação cultural que opera independentemente de qualquer crise política particular. As nossas técnicas estão a ser usadas não apenas para resistir à ocupação estrangeira, mas para preservar o conhecimento durante desastres naturais, convulsões políticas e transformações sociais de todos os tipos. Criamos ferramentas que servirão a gerações futuras, independentemente dos desafios específicos que possam enfrentar. Recentemente recebi notícias que me encheram de alegria e tristeza. A minha esposa Itzel e os nossos filhos foram libertados da escravatura através da intervenção de membros da rede que tinham prosperado sob o novo regime. Vivem agora numa pequena cidade para além do controle direto de Calakmul, onde estabeleceram uma vida modesta mas confortável. Itzel casou-se novamente. Uma decisão que eu encorajei através das mensagens que conseguimos trocar, e os nossos filhos estão a crescer saudáveis e educados. O conhecimento de que a minha família está segura e feliz tirou um fardo do meu coração que eu carregara durante anos. Nunca mais os verei nesta vida, mas saber que sobreviveram e encontraram a paz permite-me enfrentar a minha própria mortalidade com equanimidade. Os sacrifícios que fizemos pela resistência não foram em vão. Se contribuíram para um mundo onde os nossos filhos podem viver livremente e preservar as suas próprias verdades. O próprio mosteiro tornou-se um inesperado centro de aprendizagem. Os monges que deveriam supervisionar o meu trabalho tornaram-se gradualmente colaboradores nele, à medida que foram compreendendo a importância de preservar conhecimento que de outra forma poderia ser perdido. Vários deles aprenderam as nossas técnicas de codificação e estão a usá-las para preservar textos e cerimônias religiosas que as políticas culturais de Calakmul tinham como alvo para a eliminação. Mais significativamente, o mosteiro tornou-se um centro de formação para jovens escribas de toda a região. Eles vêm ostensivamente para estudar textos religiosos tradicionais, mas também aprendem as técnicas avançadas que a nossa rede desenvolveu. Quando regressam às suas cidades de origem, levam consigo não apenas conhecimento, mas também ligações a uma comunidade de acadêmicos e resistentes que abrange todo o mundo maia. A situação política continua a evoluir de maneiras que criam novas oportunidades para o nosso trabalho. A rápida expansão de Calakmul criou desafios administrativos que exigem um grande número de funcionários letrados, muitos dos quais são recrutados de territórios conquistados. Estas posições fornecem a cobertura perfeita para os membros da rede, que podem usar as suas funções oficiais para recolher informações, recrutar novos membros e criar arquivos secretos no próprio coração da burocracia imperial. Ao mesmo tempo, o sucesso de Calakmul gerou excesso de confiança entre os seus líderes. Tornaram-se menos vigilantes na detecção de atividades de resistência, assumindo que as suas vitórias militares eliminaram qualquer oposição séria ao seu domínio. Esta complacência permitiu que a nossa rede operasse mais abertamente, expandindo as nossas atividades e assumindo maiores riscos na busca da nossa missão de preservar a verdade. Mas talvez o desenvolvimento mais importante tenha sido o surgimento de uma nova geração de líderes da resistência que cresceu inteiramente dentro da cultura da rede. Estes jovens escribas nunca conheceram um mundo sem métodos sistemáticos para preservar o conhecimento proibido. Para eles, as técnicas de codificação e os protocolos de segurança não são inovações desesperadas, mas ferramentas padrão do ofício acadêmico. Esta nova geração traz novas perspectivas e abordagens inovadoras ao nosso trabalho. Desenvolveram técnicas que superam até os nossos métodos mais sofisticados, criando sistemas de codificação que são virtualmente indetetáveis pelos métodos de investigação atuais. Também começaram a pensar para além da simples preservação, explorando maneiras de usar mensagens ocultas para a comunicação e coordenação ativas entre as células de resistência. Ao contemplar o legado do nosso movimento, fico impressionado com o quanto ele cresceu para além do seu propósito original. O que começou como a tentativa desesperada de um escriba para preservar a verdade sobre a conquista da sua cidade, evoluiu para um sistema abrangente de resistência cultural que sobreviverá a qualquer império ou crise política em particular. O monumento que esculpi em Yakimul ainda se ergue na praça,
a sua superfície continuando a proclamar a vitória de Calakmul, enquanto as suas profundezas ocultas preservam a história real dessa conquista. Mas já não é único. Monumentos semelhantes existem agora por todo o mundo maia, cada um testemunho da coragem de escribas que se recusaram a deixar que as verdades do seu povo fossem apagadas pelos seus conquistadores. Mais importante, as técnicas que desenvolvemos foram refinadas e sistematizadas ao ponto de poderem ser ensinadas a qualquer escriba competente em questão de semanas. O conhecimento que outrora exigiu anos de experimentação perigosa para ser desenvolvido pode agora ser transmitido de forma segura e eficiente a novas gerações de guardiões culturais. A rede também desenvolveu métodos sofisticados para garantir que os nossos arquivos secretos serão eventualmente descobertos por acadêmicos apropriados. Criamos o que chamamos de protocolos de revelação. Sistemas que exporão gradualmente as nossas mensagens codificadas à medida que as condições políticas mudarem e se tornar seguro para a verdade emergir. As gerações futuras não terão de redescobrir as nossas técnicas por acidente ou sorte, herdarão instruções claras para aceder ao conhecimento que preservamos. Enquanto escrevo estas palavras finais, posso ouvir as orações matinais dos monges, a começar na capela abaixo. Os seus cânticos lembram-me que o nosso trabalho sempre foi sobre mais do que resistência política ou preservação histórica. Foi sobre manter as ligações espirituais e culturais que definem quem somos como povo. O mundo maia continuará a enfrentar desafios e mudanças que não podemos prever. Novos impérios erguer-se-ão e cairão, novas tecnologias transformarão a forma como o conhecimento é criado e preservado, novas formas de opressão surgirão que exigirão novas formas de resistência, mas os princípios que estabelecemos, que a verdade deve ser preservada, que o conhecimento pertence a todas as pessoas, que mesmo os tiranos mais poderosos não podem suprimir permanentemente o desejo humano de compreensão, estes princípios perdurarão. A guerra secreta entre escribas e tiranos é eterna, mas também o é a capacidade humana para a criatividade, a coragem e a esperança. Cada geração deve encontrar as suas próprias maneiras de preservar o que é valioso e resistir ao que é destrutivo, mas não terão de começar do nada. As ferramentas que criamos, as redes que estabelecemos e os exemplos que demos fornecerão alicerces para esforços futuros para garantir que a verdade sobreviva. A minha própria história está a terminar, mas a história maior da qual fez parte continuará enquanto houver pessoas que valorizam o conhecimento e a liberdade. Algures nas ruínas de futuras civilizações, acadêmicos descobrirão as nossas mensagens ocultas e compreenderão que fazem parte de uma antiga tradição de resistência que os liga a todos os que lutaram para preservar a verdade face à opressão. O monumento na praça de Yaxmu acabará por se desfazer. A sua superfície de calcário desgastada pela chuva, pelo vento e pelo tempo. Mas a verdade embutida nele sobreviverá, transmitida através de gerações de escribas que compreendem que a sua vocação mais elevada não é servir o poder, mas sim servir o próprio conhecimento. Esta é a minha mensagem final para esses futuros acadêmicos. A verdade perdura, não porque está esculpida em pedra, mas porque vive nos corações e mentes daqueles que se recusam a deixá-la morrer. Guardai-a bem, preservai-a fielmente e transmiti-a àqueles que virão depois de vós. A guerra secreta continua, e a vitória pertence àqueles que nunca desistem do seu compromisso com a verdade. Eu, Aikyuk de Yaxmu, mestre escriba e guardião do conhecimento proibido, falei. Que os deuses preservem estas palavras até que chegue o momento certo para serem reveladas, e que as gerações futuras compreendam o preço que foi pago para garantir a sua sobrevivência. A verdade perdura, sempre perdurou e sempre perdurará. Obrigado por se juntarem a nós nesta incrível jornada pela história maia. Se acharam esta história tão fascinante como nós, por favor, subscrevam o nosso canal e ativem o sino de notificações. Temos muitas mais histórias ocultas à espera de serem descobertas. Deixem um comentário abaixo e digam-nos o que acham que aconteceu às mensagens ocultas de Aikyuk. Foram alguma vez descobertas? Que outros segredos poderão estar à espera nos antigos monumentos maias? O vosso envolvimento ajuda-nos a trazer estas histórias incríveis à luz.